Boa noite a todos, boa noite meus amigos aqui hoje da bancada, boa noite Newton, boa noite Angel, boa noite para você que está aqui acompanhando o MSS Esporte, estava com saudade de vocês, passamos uns dias aí paradinhos, porque a nossa produtora estava dodói, mas já está bem, graças a Deus, e a gente está aqui hoje voltando para falar um pouco mais de esporte da nossa cidade, um pouco do esporte mundial, um pouco do esporte nacional, e a gente hoje está aqui com essas duas feras, Paulo Moura, Lucas Areia, boa noite. Boa noite. Boa noite, Nilo. Boa noite, Nildo. Boa noite, Luquinhas. Boa noite a você que está do outro lado assistindo a gente. E vamos bater um papo, né? Bater um papo falando sobre o que a gente mais gosta, que é o esporte e sua plenitude. Boa noite, Leila. Boa noite, Nilton, Ângela, Paulo Moura. E boa noite para você que está assistindo a gente aí no MSS Esporte. Eu sempre boto um S a mais. Eu não sei, eu não dou conta. O pessoal falou isso. Boa noite a todos aí, boa noite, São Sebastião. E vamos pro bate-papo, né? Pois é, primeiro eu queria falar para você que está acompanhando a gente, compartilha, para o pessoal ver essa resenha, que é uma resenha, a gente vai bater um papo hoje aqui falando sobre o esporte da nossa cidade, sobre vários segmentos do esporte, e com essas duas feras, né, do resumão do esporte não, tá? Eu falo que vocês eram do resumão do futebol, desculpa aí. Porque só tinha resumo de futebol. O dia que eu fui lá, acho que foi o dia que a gente falou de basquete, não foi, Paulo? A gente fala assim, igual eu falei, no esporte sua plenitude, mas a maioria do espaço do nosso programa é dedicado ao futebol, dedicado né? Ao futebol, principalmente ao da cidade. Porque são né? 3 divisões sim. Vários campeonatos. E é importante porque foi ali que a gente pôde conhecer. Eu mesma, sou sincera para vocês, eu sempre participo dos jogos aqui no campo, mas foi ali que eu comecei a entender mais, assistindo o resumão, que eu fui começar a entender mais como é que funcionava esses campeonatos. Porque assim, às vezes a gente vai ali, assiste a final, tal, a gente não entende, mas foi no resumão que eu aprendi. Gritaria, xingamento. No resumão vocês iam conversando ali de uma forma que eu coloco assim, falar muitas pessoas que vocês falam ali de uma forma do povo. É a forma que o povo fala. Quem já assiste esses programas de esporte, eles são bem excêntricos, né? Ali não, ali era bem aquele bate-papo mesmo, palhaçada, e o pessoal entendia, e eu entendi muita coisa do futebol e aprendi com vocês, viu? Bem povão. Muito bom, bem povão. Acho que tem que ter uma linguagem assim mais acessível, né? Sim. E mostrar para o público o que realmente acontece numa beira de campo, as divergências, algumas coisas assim que você diz e que você escuta, e um companheiro que fica chateado, mas faz Vamos parte. começar falando da final desse domingo, Luquinhas? A gente estava falando aqui com respeito ao futebol, porque eu trabalho com esporte aqui em São Sebastião, mas tenho um respeito muito grande pelo nosso futebol. A maior liga amadora do DF é a de São Sebastião. E com todas as categorias, então eu tenho um respeito muito grande pelo futebol de São Sebastião. E vamos começar falando do futebol de São Sebastião, né, Luquinhas? Como é que foi esse final de semana? Eu não pude acompanhar, infelizmente, mas acompanhei pelas redes sociais. Bom, domingo agora teve a final, né, do torneio, conhecido como Torneio do Bingola, onde nas finais estavam River e Cascavel, onde o Cascavel ganhou de virada o jogão. Quem foi viu um belo espetáculo lá na Arena Sintética de São Sebastião. Foi um jogo muito bonito, pegado. Eu não tive a oportunidade, né, de assistir, mas eu sempre em contato com pessoas que tenham assistido, principalmente o Júlio, né? Ele falou que tomou 2 gols super rápido, mas o time... Com 8 minutos. O time não se abateu e conseguiu a virada. O saldo positivo é o seguinte: quando tem uma final e não tem bagunça, não tem briga e termina tudo tranquilo, eu acho que é o saldo mais positivo, né, que a gente pode ter. Verdade. Porque quando uma festa termina em briga, um time não aceita ou acha que foi prejudicado, isso é tão ruim. Quando acaba tudo bem e quem ganhou vai comemorar, quem perdeu logicamente fica triste, mas é importante que reconheça, né, que o adversário foi superior, e a gente brinca sempre, não deu, fica para a próxima, pega o material, né, não? Lava, guarda dentro da bolsa e volta para o próximo, que assim funciona. Lucas, você estava com algum time, Lucas? Cascavel. Esse Lucas é metido. Gente, eu acompanho o futebol de São Sebastião desde que eu era criança. Eu nunca vi ninguém ser tão campeão como o Lucas. Paulo Moura. O Paulo Moura também. Não, mas eu falo assim. O Paulo Moura de vez em quando aqui, perguntando se o Nilton já foi campeão do campo sintético. É porque o Nilton usou por causa do campo sintético, Lucas.
Cara, eu escutei isso muito tempo. Você sabia que eu escuto isso? Eu já vi ela Semana passada. Você acredita que algumas pessoas perguntam para outras, fica olhando o seu campeão aqui, sabendo que foi uma pergunta, né? Faz parte. Já foi campeão lá? Não sei. Todo respeito, Paulo. O Paulo Moura é Com todo brincalhão, o respeito. Paulo Moura é brincalhão e tudo, mas eu já vi o Paulo Moura ficando, que ele é branco, né? Ficar vermelho na caveira daquele campo ali, por causa dessa. É por isso, por exemplo, você é a pessoa mais próxima, aí quando você fala alguma besteira tal, na beira de campo, logicamente, né? Aí a pessoa, pô, Paulo, você não é assim? Eu falei, cara, tu não sabe o que eu escuto. E eu já escutei. Então, quando você tem a oportunidade de extravasar, você fala tanta besteira que chega até a ofender as pessoas. Né? Então, faz parte. Você escuta muito, né? Então, esse lance de ter sido campeão no sintético durante um bom tempo, nossa senhora. O pessoal arranca o sintético, joga caminhão de terra. E eu, meu Deus do céu, até quando eu vou escutar isso? Até ser Mas campeão. faz parte, mas faz parte. Faz parte, é isso aí. Assim, o que eu acho mais legal aqui, eu já acompanhei muitas finais aqui, e o que foi o que o Paulo Moura falou, o legal é quando dá tudo certo, todo mundo sai numa boa, não dá confusão, a torcida sai dali satisfeita. É muito legal, gente, porque a gente vê futebol, a gente olhando para os campeonatos nacionais, não falando de São Sebastião, mas se a gente for olhar, a gente vê essas brigas de torcidas. E a gente vê o tanto que isso acaba com o próprio clube. Verdade. Né? Então, assim, a gente como acompanha o esporte, a gente vê o quanto isso é ruim. E o que eu acho mais legal aqui em São Sebastião, foram pouquíssimas finais que eu assisti que eu vi confusão. Se teve, foi alguma que eu não fui, mas foram pouquíssimas. Esse torneio, na verdade, teve uma certa confusão na semifinal, que foi entre o Raio, o time do Café, e o River. Na verdade, o time do Raio, o pessoal culpou o time do Raio de ter tirado o time de campo, né? Por isso que eles foram eliminados da competição, porque teve um pênalti que o Eduardo deu e eles não aceitaram o pênalti. Só que aí o Bandeira deu o pênalti também. Eles não tinham que ter tirado o time de campo. Aí acabou que eles foram no regulamento e foram eliminados por isso aí. Mas pelo que eu entendi, quando a Leila fala confusão, é quando nesse caso aí a equipe abandonou o jogo por discordar de uma marcação. Sim. Mas por ela isso se que ela passou a briga, final. ela se refere a briga, essas coisas. Sim, confusão, porque assim, Mas no caso teve confusão. Mas no caso é porque essa final já era para ter acontecido já uns 3 domingos atrás. Aí, só por isso que estava parado para resolver esse negócio aí entre o Raio e o River. Mas no dia deu confusão, briga, essas coisas? Não, discussão. Uma discussão mesmo de boca mesmo. Agora, briga mesmo, não. Eu falo porque eu já vi já de chegar às vias de fato, né? Já. Mas é isso que eu falo, foram poucas, bem poucas. E isso é importante, porque assim, eu falo muito para as pessoas, quando eu vou falar do futebol amador de São Sebastião, eu falo que a gente tem que respeitar sim, porque São Sebastião é uma cidade que, se a gente for olhar, Luquinhas, a gente não tem um estádio. Não. A gente tem pouquíssimos campos e perdemos um e vamos perder outro agora. Então, assim, a gente fala pelo o tamanho, a grandiosidade da cidade com o futebol e a atenção pública que ela tem. Entendeu? E isso deixa a gente triste, porque assim, eu olhando para São Sebastião e a gente vendo, e eu já conversei isso com várias pessoas, e eu falo, Paulo Moura, que a gente do esporte, a gente quer o melhor para a nossa comunidade. E o que o futebol abrange aqui dentro de São Sebastião é muito grande. Para a gente não ter um estádio, eu acho isso um absurdo. Se tivéssemos um estádio, acanhado que fosse, digo para 3, 4, 5 mil pessoas, um estádio bem pequeno mesmo. Sim. Poderia até ser menor um pouco que o do Paranoá. Você tocou num assunto interessante. A nossa comunidade ela é muito apaixonada pelo futebol. Eu acredito que a equipe de São Sebastião disputando a 2ª divisão e tentando a 1ª divisão, eu acredito que a população iria em massa. Com certeza. Só que é apaixonado. É apaixonado certeza. por futebol mesmo. Com certeza. É por isso que eu falo, e eu estou tocando nesse assunto aqui, porque nós estamos em ano eleitoral, né? E eu fiquei muito triste quando a gente teve aquela área para ser feito o chuteirão, já estava tudo certo, e a gente vê o que aconteceu lá, que foi aquela, pode deixar, Paulo, que foi aquela invasão, né? Porque assim, era uma área pública onde nós teríamos o nosso chuteirão e tá ali da maneira que tá, que eu acho muito difícil. E eu queria que vocês comentassem sobre isso também, que vocês, além de vocês
terem o Lucas principalmente, que tem as equipes dele no futebol, o Paulo Moura que também participa ali. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque eu acho que não é indignação só minha, né? Que a gente já tinha aquele local ali, já tinha o projeto pronto já para ter os reajustes, porque todo projeto ele precisa de reajuste, muda de governo, passa o tempo, tem valores que mudam, e nada aconteceu e a gente vê aquela área ali daquele jeito. Só para você ter ideia, o futebol, que é uma paixão nacional, que em todas as cidades, vamos falar aqui de Brasília, a maioria da comunidade esportiva é do futebol. Se o futebol tem problema de espaço, tu pode ter noção do quem gosta de basquete, quem gosta de voleibol, quem gosta de uma luta, quem gosta da prática de outras modalidades. Se nós reclamamos, imagina esse pessoal. Não, mas eu falo pelo respeito, Paulo, porque assim, a gente vê nas outras cidades, tem os times deles de basquete, de futebol, tem os torneios deles que fazem, mas eu falo pela grandiosidade do futebol em São Sebastião. Você sabe quantas pessoas vocês movimentam aqui em São Sebastião? Nesse último torneio que o Hermes passou para mim, é mais de 3 mil pessoas, atletas e comissão técnica, que vocês gerem, que vocês administram no campeonato em 6 meses, de março a julho, agosto, nesse período que rola. Isso as pessoas envolvidas diretamente. Diretamente, só atleta e... Sem contar que a nossa arena, ela é muito bem localizada, ela está no centro da cidade, ela está no coração da cidade. Eu acho que em Brasília não existe. Não, e olha a quantidade de pessoas que rodam, transitam, passam, vai para o lugar, dá uma paradinha ali, vai embora, olha um pouquinho. Mas você imagina num estádio onde você ia poder sentar com a sua família, assistir todo o jogo, porque assim eu falo que eu deixei, muitas vezes eu deixo mais para assistir as finais exatamente por isso, porque é muito cheio, não tem lugar pra gente sentar com a família da gente, minhas filhas também gostam. Vocês imaginam se a gente tivesse um estádio onde a família pudesse estar sentada, ter um banheiro para eles usarem, ter como eles se deslocarem, um local para lanchar. É por isso que eu falo, Paulo, não desfazendo de jeito nenhum, eu trabalho com basquete, entendeu? Não desfazendo dos outros esportes. Eu falo assim, pela grandiosidade do futebol de São Sebastião em Brasília. Isso. Eu acho um absurdo a gente não ter um estádio. Eu acho, na minha opinião, entendeu? Não desfazendo dos outros esportes que a gente sabe que também tem uma defasagem muito grande, mas pela grandiosidade do futebol em São Sebastião. Mas eu acredito que o estádio hoje na cidade é por falta de interesse. Sim. Por falta de interesse, porque já corremos atrás, você mesmo sabe disso, a gente fomos numa reunião com um deputado, mostrou o projeto, tudo certinho. Era para vir o estádio, mas foi por falta de interesse que não teve esse estádio lá no Chuteirão. Porque tinha uma empresa aí que queria fazer uma parceria, se lembra? Lembra? Eles iam construir, eu acho que o Paulo Moura, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com o Paulo Moura, que eles iam construir o estádio. Eles só queriam a área para entrar naquela parceria lá, Público-privada. Privado, que eles iam construir. E eles iam administrar o estádio. Só que o pessoal não... Falta de boa vontade, né, Lucas? Porque assim, quando você já tem a área, se vocês forem olhar o processo, a última vez que eu tive acesso a esse processo foi em 2018. Se a gente for olhar no processo, já estava liberado a área, já estava liberado pela TerraCap a área, e autorizado para fazer a licitação. Então, assim, de 2018 para cá, nada aconteceu. E assim, o bom hoje, Paulo e Lucas, Newton também sabe disso, é o SEI. Porque o SEI não tira dali mais. O processo foi aberto ali, você não tira mais nunca. A pessoa pode falar, não existe, está aqui, a gente tem um número e tal. Então, o que falta é o interesse mesmo. Só que a minha preocupação hoje, e é isso que eu estou trazendo aqui para a gente discutir, é a situação que está lá hoje, Lucas. Se a gente for fazer, digamos assim, que a gente entre com o próximo governo se interesse em fazer, não, vamos fazer, vamos colocar. Só que a minha preocupação são aquelas famílias que estão ali, porque eles já são praticamente dentro do campo. Tem gente ali praticamente dentro do campo. Então, assim, se a gente for fazer o Chuteirão hoje, ele já vai causar outro transtorno. Sim, outro transtorno, entendeu? Então, assim, é isso que deixa a gente triste. São Sebastião sempre foi assim. Eles esperam o negócio estourar para depois tomar uma atitude. Olha só, as áreas assim que nós sempre comentávamos, eles seriam as áreas assim mais apropriadas. Por exemplo, a área do Chuteirão. Aí aconteceu esse problema da invasão. Isso. A 9, aquele espaço no final lá de Campo São Paulo. Que é onde está sendo o Alto Mangueiral. Vai ser o Alto Mangueiral. O outro, São Francisco, aquele espaço lá que era tudo. Onde estava o Crixás. Agora não está o Crixás. Ou seja, a gente está perdendo espaço. Sim. E sobre o estádio,
tem que ter boa vontade. Muitas pessoas já me perguntaram ao longo dos anos, Paulo, vem cá, você que quer do meio, por que São Sebastião não tem um time profissional? Mesmo que não tenha um estádio, nem que mandasse jogos, né? No Paranoá, que é a nossa co-irmã. Um abraço pessoal do Paranoá que estiver com a gente aí. Que a gente mandasse jogos lá. Eu falei, cara, é o seguinte, futebol não se faz sem dinheiro. Sim. Desde o amador até o profissional. Caro, né? Tem que ter empresários compromissados que gostem. Não é só ter dinheiro. Porque de repente eu posso ganhar numa Mega Sena, ou ter um empresário bastante próspero, e o cara não gosta. O cara não quer investir naquilo. Além de ter que ter dinheiro, a pessoa tem que gostar daquilo. Sim. Não adianta. Então tem que ser parlamentares envolvidos, um governador que goste da cidade. Que gosta da cidade. E do esporte. Que gosta da cidade. Não precisa gostar da cidade não, cara. Basta trabalhar pela cidade. Não precisa gostar não. Basta, a Lélia frisou aqui, nós somos uma das poucas cidades satélites que não temos um estádio. E temos a maior liga amadora do DF. O mais aganhado que seja. E a mais organizada, que assim, eu já conversei com muito atleta fora aí, de São Sebastião, Taguatinga, Ceilândia. Planaltina, que também tem uma movimentação boa. 111 equipes divididas em várias categorias, 3 divisões, o pessoal fala que é mentira, não é mentira. Uhum. Em 3 divisões, a gente tivemos faltando a... Você fala sem a Master, tô falando... Nós temos várias escolinhas, nós temos Mirim, Pré-Mirim, Infantil, Juvenil, Campeonato Juniores, nós temos primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, Campeonato de Veteranos. Cara, muita gente, igual tu falou, é muita gente envolvida. E é da comunidade. Isso. Só na final que chega atleta profissional, né? Que eu fiquei sabendo. Não, no meio do campeonato também. No meio do campeonato também. Vem até jogador profissional para dentro da arena aqui de São Sebastião. Vem. Isso que é brilhante o campeonato. É isso que é brilhante. Você assiste um clássico aqui em São Sebastião, faz gosto. Sim. Faz gosto, tu vê. O nível do futebol amador de São Sebastião. Faz gosto. É bom. Tu sentar na arquibancada daquela ali e ver uma partida com um nível elevado. Isso é muito bom, não tem dinheiro que pague. Isso é verdade. É sonho realizado, né? Cada jogo, cada final de um campeonato é um sonho realizado para 2 equipes que estão na final. Quando tá na final, quem está na final é um sonho. Você estava até falando, né? Dos sofrimentos, dos sonhos. Tu estava falando do Paranoá, né? Sim. Onde o sintético, o pessoal estava sendo reformado, furta pedaço do tapete. É uma covardia aquele. É porque a gente estava passando. Sim, não, o Lucas estava falando porque a gente passou lá hoje e eu estava falando para o Lucas que eu fiquei triste por ver que a gente tanto tempo pedindo a reforma do nosso sintético aqui, né? E nada aconteceu. Aí o Lucas estava me explicando que lá está sendo reformado pelo Renova DF. E eles roubaram os rolos de tapete que estavam lá para ser colocados. Eu não sabia, o Lucas estava falando. Gente, é um absurdo. Então, assim, a própria comunidade, é igual eu falo, Paulo, às vezes a gente questiona muito o poder público e a própria comunidade não cuida do que é nosso. É nosso, aquilo ali é pra gente usufruir. Como é que você tá vendo um negócio sendo reformado, você vai lá e rouba aquilo ali que vai ser um benefício para a própria comunidade. E aqui em São Sebastião, a gente tem uma desvantagem muito grande, eu falo isso com toda a segurança do mundo, Paulo, principalmente com as quadras poliesportivas. A gente, o ano passado, né, Ângela, a gente até chegou a rodar umas quadras, tirando foto e fazendo vídeos, como as quadras estavam detonadas. Por falta do poder público na reforma, porque não adianta você colocar uma quadra ali e você não fazer manutenção. Precisa de manutenção. Como a própria comunidade não cuidar daquele bem ali. Entendeu? Porque assim, é um bem que eu sou mãe. Meus filhos jogam, o Newton joga basquete ali na quadra da 102, minha filha joga. O porquê que eu não posso juntar com aquela comunidade e dar uma pintura lá? Tem algum serralheiro no grupo? Pega o serralheiro, vai lá, arruma... A gente, mas isso é obrigação do poder público. Sim, mas a gente quer a comunidade também, eu acho que não custa, sabe, Paulo? Assim, uma coisa, um detalhe, uma coisa pequena, quando é uma coisa grande, igual o nosso sintético aqui, ele precisa de uma reforma, ele precisa de uma drenagem, porque ele junta água nos cantos, ele precisa de um tapete adequado, que esse tapete não é adequado para os campeonatos que ele recebe. Então, assim, ele precisa eu e a Paty, a gente bate muito nisso, que é dos banheiros para a comunidade. Porque assim, a gente vê muitas famílias, a gente que participa dos jogos, a gente vê família, tem gente que vai embora porque a criança quer ir no banheiro, e não tem como. Então assim, são detalhes que faria toda a diferença uma reforma. Né? Então assim, tem coisas que dá para a comunidade cuidar, mas tem coisas que a gente precisa do poder público. Vou te falar uma coisa, sobre cuidado,
nós somos uma cidade privilegiada. Por exemplo, a Coirmão, Paranoá, a própria localização do sintético contribui. Muito ruim, né? É muito ruim. É muito longe das residências, do comércio. Local deserto. Né? Local deserto. Pô, fica a margem daquele pinheiral lá, não tem como você controlar. Nesse ponto, nós somos privilegiados. Nós estamos no coração da cidade. Ó, nosso sintético pela idade, quem tem 11 anos e pouco, né? Ainda está no estado legal. Tá. Mas é por isso, é isso que eu tô falando, Paulo. Aqui em São Sebastião, o nosso sintético, se a gente for olhar e comparar com outras cidades, o nosso é bem conservado. E olha quantas equipes treinam ali, quantas escolinhas usam ali, quantos campeonatos tem ali por ano. Isso que você está falando, eu concordo com você. O que eu falo assim, é de uma forma geral em São Sebastião, porque a gente tem quadras, eu falo que eu já vi, a nossa mesmo lá, que o Cerrado reformou em 2018, é aqui, 2018 foi aqui. O Cerrado colocou as tabelas lá pra gente de acrílico, colocou aro retrátil, a gente já foi roubado os nossos aros 2 vezes. A própria comunidade quebra, tira e vai para fazer o quê? Vai saber lá. Chegou onde eu queria, aí o problema já é bem maior. Sim. Aí já é um problema de educação. Exatamente. Onde o Estado te oferece alguma coisa, não vou questionar se é pouca ou se é satisfatória, mas a própria comunidade não cuida. É isso que eu falo. Você vê uma criança rabiscando, você vê um cara com a pedra batendo, quebrando alguma coisa, procurando algo para pichar. Ó, enquanto nós não estivermos cuidando do que é nosso, a princípio a gente tem que cuidar de tudo. Sim. Mas principalmente o que é nosso. Enquanto a gente estiver quebrando, estiver pichando, estiver usando droga, ó, esse vexário nosso aqui, dia de domingo, pelo amor de Deus, eu não aconselho mulheres, mulher é difícil entrar, né? Mulher quando usa mais dos atos, o banheiro deteriorado, jovens consumindo droga, é uma tristeza. Então, e a gente vai tentando, e a gente faz o que pode, né? Sim, sim. A gente vai conversando, vai falando, mas é complicado, é muito complicado. E o Paraná também está sofrendo, ó, tá passando por reforma, né? Tá. Parece que o Renova DF, parece que são 15 ou 16 cidades que serão assistidas, né? São Sebastião é uma delas. Reforma. Aqui a gente vai ter reforma. Já fiquei sabendo hoje que não é reforma da tela. A tela ela vai ser só amarrada. É um paliativo. Só um paliativo. Renova DF é só um tapete é que vai ser trocado. O tapete do sintético aqui. Não, isso é uma boa notícia, não sabe? Não, excelente notícia. Mas aí é que tá. Será que é nessa mesma qualidade ou aquela bem inferior? E outra coisa que eu tava falando pro Lucas, porque não adianta aí na época que a gente fez o orçamento para fazer a reforma do sintético aqui, a gente trouxe um engenheiro, o engenheiro olhou e ele falou que não adiantava trocar o sintético se não fizesse a drenagem, que ia acontecer o mesmo problema que continua acontecendo, que é de empoçar aquelas águas nos cantos. Então ele mesmo falou, Leila, não compensa, se for fazer um projeto, faz um projeto que já abranja para fazer uma coisa bem feita. Porque assim, será que no Renova DF vai ter essa drenagem? Porque, e a qualidade do material que tem ali, essa é a nossa preocupação, né? A drenagem, na verdade, no campo tem, só que está entupida. Porque no caso a drenagem, lembra que o campo... É por isso que quando chove muito, não tem um escoamento devido do outro lado lá? Do outro lado. Para quem conhece, a gente fala assim, do lado lá do seu estaca. Aquele lado lá que dá para Tesouro de Ouro, Sim. A Rua 48. Ali quando chove... Empoça tudo. Ali empoça tudo. Tu se lembra a primeira vez que criou uma bolsa de ar no sintético? Cara, quando eu vi, eu me assustei. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Era mais de uns 15 metros, uma bolha imensa de ar. Primeiro, estragou o nosso sintético. A chuva parou, negócio, e ficou tudo certinho. Mas ele tem aquele campo ali, ele tem as escamas de peixe, né? Ali tem as escamas de peixe, só falta dar uma limpada então nas canaletas. Então. Quando eu estava colocando esse sintético aqui, aí hoje eu vejo porque jogadores que têm problema de joelho, não gostam de jogar muito sintético. Cara, é concretão. É o concretão, o tapete e borracha. Então, meu amigo, ali no caso, a gente já tem 11 anos e pouco. A borracha ali já foi embora. Cada chuva que vem... Leva um monte.
e criancinha pegando e vai saindo para fora Então do quer campo. dizer que se tiver essa desobstrução ali, já ajuda nessa drenagem. Melhora uma coisa Melhora. absurda. E o que assim, vocês que entendem mais que eu, né, que eu sou leiga nisso aí, o que vocês acham, quem poderia fazer isso aí pra gente não ter esse problema na época de FUNAP. chuva ali? Já fica a dica aí pro pessoal da administração. Administração, FUNAP, só a FUNAP lá, limpar lá o... Que A lá do saída, lado, né? lá do lado, como o Paulo falou, lá do lado do seu Eustáquio, Sim. tem Pra quem não uma- sabe, o lado do seu Eustáquio é o lado da arquibancada, né? Isso. Só pra quem não sabe que é o seu Eustáquio, é lá do lado da arquibancada. O pessoal, eles limpam lá, na verdade eles fazem até a limpeza lá, só que eles jogam, o que eles tiram dali, eles jogam pra cima. Aí volta de novo. Volta de novo, a primeira chuva que vem, joga tudo pra dentro de novo. Então fica a dica aí pra tirar, retirar e jogar em outro bem longe. local. Que é o certo, né? Porque você vai tirar, é igual na nossa casa, você vai limpar sua caixa de gordura. Você não vai deixar o lixo lá do lado da caixa de gordura. Você pega ele e joga fora. É o famoso Né? jogar a poeira para debaixo do Sim, tapete. então não adianta, como o Lucas está falando aqui, não adianta tirar, desentupir onde é feita a drenagem e deixar o lixo ali, porque na hora que chover ele vai Porque entrar de seria um novo. crime botar um tapete zerado ali, Sim, sem que a gente veja esse problema da chuva ali, né? É. Que imposta no campo. Porque o pessoal ali não é o lixo, é terra. é terra. Porque aquela área de lá é terra. Então eles tiram a terra todinha de dentro daquela boca de lobo. Bota lá pra cima. Bota pra cima. Então eles não tiram aquela terra porque não é lixo. Aí acaba que Ela volta de novo. ela volta de novo. As primeiras chuvas, a terra vai para o mesmo lugar. Interessante. É Entendi agora como é que funciona. Tá, vamos aqui, continuando Eu estava conversando com o Lucas, o medo é o seguinte, vamos colocar o sintético, né? Aham. A administração está vendo isso. Parece que o sintético vai ser colocado também pelo Renova DF, que são jovens, né? Que tá aprendendo. Treinados, que estão aprendendo, só que eles são acompanhados e orientados Por um profissional. por profissional. Sim. Parece que são professores do Senai, Isso. parece que é uma coisa assim. Agora, uma coisa é uma pessoa supervisionar um trabalho e outra coisa é uma empresa pegar e fazer. isso aí. Até por causa da famosa, como se diz? Garantia. Porque Exatamente. se a empresa colocar o tapete e não der certo, Tem a garantia. pode cobrar. o administrador chega, ó, gente, o serviço que vocês fizeram lá, pô, deu problema lá, deu problema no tapete e tal, como é que vai fazer? Não, a gente vai lá fazer uma revisão, vai ver como é que é e tal. Acho que a gente tem que confiar no trabalho desses jovens, né? Que essa parceria do Renova DF com o Senai. Essa reforma da grade, a gente já sabe que é paliativa. Eu quero até conversar com o administrador, com o próprio Ramon, porque aquelas amarras que estão sendo feitas ali não vão sustentar a guerra. Vai não. Não vai. Vai ter que ser gasto uma quantidade bem maior de arame, porque tem aquelas tubulações, acho que aquelas que são horizontais, tem que ser arame assim, ó. Vai gastar muito arame. Porque você colocando arame assim, a bola vai batendo, mas é muita coisa ali pra... vai trepidar, mas vai segurar. Agora, uma amarra só, 2, 3 boladas, ela vai embora. 2, 3 boladas vai embora. Porque vai estar amarrando a tela por igual, né? A nossa preocupação com o Renova DF, a gente teve uma experiência muito ruim, muito chata, que eu fiquei muito chateada, porque na época do HCL Maia, a gente brigou pelo aquele centro esportivo ali do lado da delegacia, do lado do skate park, né? E na época o HCL fez a PEC lá, fez a quadra poliesportiva, fez o sintético pequeno lá para os meninos. E quando foi agora, o Renova DF foi lá, gente, e a gente tinha só uma tabela, porque a outra estava quebrada. Eles retiraram a tabela, ao invés de arrumar que estava quebrada, eles retiraram as 2 tabelas e pintaram o chão só de vôlei e futebol. E aquilo me deixou muito chateada, porque, gente, essas quadras são quadras poliesportivas. Então, assim, pra mim, não foi um Renova DF, porque acho que quando você vai renovar algo, você melhora o que está ali. Você não retira o que já tem e deixa assim. Então, assim, Lá no Ginásio São Francisco fez a mesma coisa. no Ginásio São Francisco, a mesma coisa. A gente estava conversando com o Geraldo hoje. Tem uma marcação de basquete. A tabela ficou lá, mas que não tinha como arrancar.
Não tinha arrancado. Então, assim, eu acho que a gente, quando tem esse tipo de coisas na cidade, igual assim, a gente tem as pessoas que trabalham nas quadras, que usam as quadras, igual vocês usam. Eu acho que deveria sentar com o pessoal do futebol e conversar, olha, a gente vai fazer esse trabalho aqui, a gente vai fazer o que vocês acham. Tanto que quando eu fui questionar na administração, eles ficaram me jogando de um lado pro outro. E não resolveram, tá lá a quadra simplesmente amarrada com os, como vocês falaram aí, o alambrado lá, do mesmo jeito, pegaram alguns, esticaram e só deram aquelas amarrazinhas embaixo, pintaram o piso, porque o piso lá continua horrível, porque o piso lá era todo depredado, desnivelado, porque lá o Fábio disse que na época que foi construído lá tinha cupim. Tinha aqueles cupinzeiros, grandes. Então, assim, eles não fizeram a terraplanagem da forma que tinha que fazer. Então, ficou... Então, assim, renovar o quê? Pintar e colocar arame nos alambrados e retirar o que já tinha. Isso me deixou tão chateada, sabe, Lucas? E hoje a gente conversando com o professor Geraldo disse que teve esse mesmo problema lá no ginásio de São Francisco. Então, assim, eu acho isso uma falta de respeito com a gente do esporte. Eu acho que se vai fazer uma benfeitoria para a comunidade, que ela atenda o que já tinha. Se é para renovar, que renove da maneira que estava para melhor, né? Porque eu acho que renovar é isso. Você chega e fala, vou renovar meu guarda-roupa. Eu vou pegar roupa nova. Vou pegar coisas boas. Vou pegar as roupas que eu usava, vou fazer de uma outra forma. Mas eu fiquei muito chateada, viu, Paulo? Então vocês... Porque quando se fala em reforma... Sim. A gente pensa em algo... Grande. Sim. Então, seria interessante, né, que as pessoas envolvidas, eu acho que o Ramon, esse próprio, o Ataliba, né, Ataliba Rodrigues, o administrador, eles têm que estar acompanhando de perto isso. Porque, eu falo por conhecimento de causa, essas amarras que estão sendo feitas aqui, ali não adianta. Em todas as... Ali não adianta, porque 2, 3 boladas... E outra coisa, ali é força de expressão dizer que o campo sintético são 24 horas por dia. Não, mas são 16 ou 18 horas por dia, de segunda a segunda. Começa de manhã com as escolinhas, de segunda a sexta, tem os amistosos à noite, que terminam 11 e pouco, meia-noite, tem as escolinhas que começam de manhã, no sábado, os jogos, os campeonatos, até o sábado à noite, começa domingo de manhã e vai até a noite. Ou seja, é arroxo. Então tem que ser uma reforma, mas tem que ser uma coisa... Mas não é reforma, Paulo. Quando eu fui questionar com eles, eles falaram bem assim, Leila, mas isso é só um paliativo, é só porque estava muito feio. A gente já falei, não, vocês estão maquiando, pra mim é uma maquiagem. É igual eu aqui, eu tô toda linda produzida, lava a cara ali, amarra o cabelo, é outra Leila. Modesta ela. Eu tô toda linda. Então, assim, eu vejo Parabéns pela modéstia. Eu vejo esse trabalho do Renova DF uma maquiagem. Porque quando você chega ali, que você vai ver o trabalho feito de perto, ou... Gente, me perdoe, me desculpe, mas eu falo isso porque eu acompanhei alguns aqui dentro da nossa cidade muito mal feito. Então realmente, quando eles falaram para mim, mas é só um paliativo, realmente, não é reforma. Nós vamos ter a oportunidade de ver realmente se essa reforma vai surtir efeito e se realmente agora a gente pode cobrar o Paulo, atender. porque o Ramon, filhote dele, é o nosso gerente de esportes. E eu sei que ele vai acompanhar de perto isso aí. É isso que eu tô falando para vocês. Eu pego no pé dele. Sim, e a gente tem que pegar, porque assim... Eu falo com ele, você não é gerente de esporte, você está gerente de esporte. Então aproveite e faça ao máximo, porque você ele é filho da cidade. Não tinha uma pessoa melhor para entrar ali naquela gerência de esporte que o Ramon. Sim, mas é isso que eu falei, é da cidade. O Paulo vai puxando na rédea. Gente, ele é filho da cidade, ele foi criado ali, ele sabe dos nossos problemas. Foi criado lá dentro do campo. Ele não pode falar, eu não sabia. Sabia. O administrador também, o Ataliba. Eu ainda não tive a oportunidade. Eu conheço. Não, o Ataliba é um mas excelente. eu conheço, mas depois que eu assumi a administração, eu não tive a oportunidade de vê-lo, nem conversar com ele. Mas eles têm que estar atentos para isso. Quarta-feira nós estamos lá. As amarras, eu estou falando aqui, esse programa tem um alcance que a gente conhece. Com certeza eles estarão vendo, ou agora, ou de madrugada, ou amanhã, né? Ou depois que a live proporciona esse tipo de comodidade, né? Tu viu hoje, tu quer dormir, tem um compromisso, vê amanhã. Então é interessante que eles possam acompanhar esse trabalho de perto para que a reforma saia contento. Sim. Porque só o tapete novo já vai dar uma cara ali que... Já viu um tapete novo? O quê? Eu tive a oportunidade de ver lá na... Sim, eu lembro da época que foi feito aqui. Não,
Aí a gente se acostuma com esse nosso aqui. Eu tive a oportunidade de ver um zerado na Vila Planalto. Que coisa maravilhosa. Eu lembrei do nosso na hora. Que coisa maravilhosa. Ah, o novo lá da o verde é verde demais. Aquele azul é um azul que brilha, uma coisa maravilhosa, principalmente quando se acende os refletores. E a nossa cidade é diferente de todas, sabe por quê? Se uma pessoa jogar nesse sintético aí, faça uma experiência com uma chuteira não apropriada, que aí o piso, a pessoa usa a chuteira Society, né? Se alguém jogar com a chuteira de trava, até uma criança chama atenção. Chama o juiz e manda parar. Não deixa. O jogo para na hora e o cara fala assim, sai de campo, troca a chuteira, então você não pode jogar. Pô, cara, isso é bom, você ver uma criança fazendo isso. É isso aí. Pessoal, vamos aqui nos comentários, a gente tá com a galerinha aqui comentando boa noite pra vocês. Um beijão pra cada um que tá aqui. O Robson Soares tá aqui falando boa noite, Robson, um beijo pra você. A Gil, minha chefinha, lá de Planaltina, assistindo aqui com a gente. Um beijo, Gil, pra você, Deus te abençoe. O de Lima falou bem aqui, show, São Sebastião merece uma arena de esportes. É isso aí, é a nossa briga. E a Paty tá aqui falando, enquanto o segmento futebolístico não se unir, não teremos mais espaço para os campos. Se o povo não se unir, não mostra força e ninguém vai olhar. E ela falou aqui também, aqui no final, aqui, ó, tudo que é paliativo nos custa 2 ou mais vezes em nosso bolso. Realmente, custa muito mais pra gente. Porque paliativo, depois você vai ter que vir fazer. É por isso que eu sou totalmente a favor, Lucas, da reforma. É isso que o Paulo entendeu? Tá falando. Sim. Aquilo que tá fazendo ali, daqui não vai 2, 3 adiantar. meses vai ter que porque, ser assim, a reforma, igual vamos colocar aqui, na época que a gente fez o orçamento aqui, ficou quanto, Nilton, a reforma? 1 milhão e 200. Para fazer a reforma. Que era de tudo, para retirar aquela grama, refazer a drenagem, fazer a pintura, para tirar, iam ser trocado todo o alambrado. Então, assim, não adianta a gente fazer uma coisa para daqui a uns meses ter que refazer tudo de novo. Eu não concordo, eu sinceramente, é igual a Paty falou, que é um dinheiro público que é jogado fora. Eu tenho uma pergunta para vocês. O que movimenta na economia da cidade, o campo central, a questão do futebol ali centralizado, o que traz de benefício para a economia da cidade? O comércio, no geral, ali por perto, a loja de esporte que nós temos, a Casa do Atleta, os próprios mercados, O mercado que é ambulantes. Tem muito ambulante ali. Quando é final ali, nessa última final, tu teve a oportunidade de passar lá? Não. Tinha umas 4, 5 barracas espalhadas vendendo refrigerante, cerveja e água. A preços bem melhores. Pô, aquilo ali eu achei uma maravilha. A estrutura, barracas, tendas. Aí que eu falo, a circulação de pessoas ali no domingo é uma coisa absurda. A arena sintética está no coração da cidade, ela está no meio da cidade. Então quem vem de lá para cá, quem vem de lá de cima para cá, vai passar ali. Se tiver um tempinho, vai ver um pouquinho. Vou ver só 15 minutos aqui. Já aconteceu comigo, sabe o quê? E o Lucas sabe o que eu estou falando. Eu chegar de manhã ali e falar assim, vou ver um jogo aqui um pouquinho. Aí eu vejo o jogo todo. Aí eu falo, eu vou ver só mais 15 minutos do próximo. Aí vejo ele todo. Aí eu chego de manhã, se bem que tem tempo que eu não faço isso, né? A gente vai se cansando também com a própria idade, a gente vai se cansando. Eu cansei de chegar naquele campo de 8 horas da manhã e ir para casa 11h30, meia-noite. E muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Então, o campo central, ele aquece o comércio. Não o comércio da cidade como um todo, mas ao redor do campo. Isso. Aquele perímetro ali, realmente, ele é aquecido. Principalmente aos domingos, quando nós temos grandes jogos, né? Ao sábado também. Campeonato da criançada também. É o dia inteiro, a bola rolando ali. Então a gente torce o seguinte, a gente não pode criticar antes do negócio acontecer, né? Mas é bom que a administração, né? A gerência, todo mundo fica de olho nisso, para que seja um trabalho bem feito. É paliativo? Sabemos que mas seja coisa bem feita. Não é porque paliativo vai deixar Bangu. A gente já está adiantando aqui, que nós passamos, eu e o Lucas estivemos mais cedo lá, aquelas amarras, elas estão de maneira errada. E parece que o arame é de boa qualidade, né? Aquele arame, não sei se é aço, aquilo lá, mas só que só uma emendazinha e torcer com... E outra coisa, eles estão colocando e torcendo. Nós vimos já uns dois, e a ponta está por lá. Ali pode machucar uma criança, vai furar a bola, então tem que prestar atenção nessas coisas tudo. Por isso que é bom ter o arame
ele Enrolado. ia enrolando naquela base de Fechar metal no final, mais né? grossa e fechando até o final. E arrochando, porque tem entender só, né? Porque ali segura a tela e ali vai aguentar a trepidação, a pancada das bolas. E eu já sonho ver um tapete novo ali. A outra coisa que é importante. Vocês viram já as bases da arquibancada? Não. Aquela parte de trás? A de lá A maioria tá tá caindo. solta. Tá caindo. Nossa. Porque o pessoal utiliza ali para Mijar. urinar ali. E urina, sabe como é que é, né? Corrói, né? O ácido é uma coisa absurda. Tem peças ali que elas já estão soltas. A de trás lá. Elas estão soltas. Aquilo é um perigo. Aquilo desabar com o vento, alguma coisa, vai machucar muita gente. Então, eu acho que as ferragens de sustentação da arquibancada tem que dar uma olhada, um carinho para aquilo ali, porque Ô, Paulo, estão super deterioradas. eu fico olhando São Sebastião e outras cidades. A gente tem esse projeto, a parceria público-privado, né? Em várias cidades. E a gente vê que funciona mesmo. Alguns empresários apadrinham uma praça, uma quadra, algo ali e apadrinha e faz. Aqui em São Sebastião, eu acompanho o Fábio Corintiano há muito tempo, né? Como gerente de esportes. A gente via sempre ele fazendo essas parcerias, porque tem coisas que a gente não pode, como eu sempre falo, não pode esperar o poder público. Hoje a gente com o Ramon sentado ali, eu creio que seria legal ele tentar fazer essa parceria, principalmente aqui, igual você falou, que movimenta o comércio ali ao redor, o campo central aqui. Com esses comerciantes até daqui mesmo, pra gente fazer essa, principalmente na arquibancada, porque isso é uma coisa preocupante. Que ele fica, principalmente nas finais, ele fica lotado. Ali fica lotado. Aí você já pensou antes de acontecer um acidente? Porque assim, a gente fala, o que eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo, até falei pro Nilton, quando eu fiquei sabendo que era o Ramon que estaria lá, por quê? Porque era um morador da nossa cidade, como você mesmo falou, foi um menino criado ali na beira do campo. Ele sabe, quando a gente é da cidade, a gente conhece os problemas da nossa cidade. Eu acho muito errado e eu não concordo de você pegar uma gerência de qualquer coisa dentro de uma administração e colocar uma pessoa de fora. Porque se a gente tem pessoas capacitadas dentro da nossa cidade que possam estar ali naquela cadeira e olhar pelo que realmente ela conhece e sabe, que vai olhar com um olhar diferente, Paulo. Porque assim, eu falo mesmo, é a mesma coisa de você, quando eu vou limpar minha casa, quando eu vou organizar as minhas coisas, eu faço de uma maneira. Se eu for colocar minha secretária, ela vai fazer de outra maneira. Entendeu? A mesma coisa Por mais esforçada que ela seja. Então, assim, eu acho que a nossa cidade, eu fico feliz por ser ele, que também é um menino que tem capacidade de estar sentado ali na cadeira, e olhar com esse carinho, né, Lucas? Porque assim, a gente tem os comerciantes que gostam de ajudar. A gente tem sim. E ele fazer essa parceria pra gente estar fazendo isso aí. E também os comerciantes, os médios comerciantes e os principais empresários da cidade, né? Exatamente. Os principais empresários da cidade. E você sabe que quando você faz uma parceria público-privado, igual a gente tem os alambrados e a arquibancada que pode ir a propaganda deles. Pode ser feito isso, porque não podia. Antigamente não podia, hoje pode. Se você fizer, o empresário vai ali na administração e fala, olha, eu quero apadrinhar o Campo Central. O que vocês estão precisando pra gente fazer? Ele vai lá, faz essa parceria com a administração, faz isso e coloca a propaganda dele ali. Então, assim, isso é importante para o comerciante e para a comunidade. Porque se a gente for olhar ali o Campo Central, gente, é muita coisa. Se a gente for olhar cada detalhe ali que tem que ser feito, como você falou ali dos vestiários, por mais que seja feito essas reformas, essas trocas, essas coisas, é muito utilizado aquilo ali. Então, assim, uma coisa que você vai usando muito, ela vai desgastar, ela vai precisar de uma troca. Eu acho que seria interessante O governador fazer Ibanez, isso. ele é um cara apaixonado por futebol, né? Pois é, eu acho interessante. É apaixonado por futebol de primeira categoria. Botão. Amador. O que eu acho mais errado de todos os governos que eu presenciei, eu falo que eu sou chateado com isso. O esporte amador é o que dá mais valor para a comunidade carente. Com certeza. Então, a gente que é da comunidade, a gente vê que, por exemplo, os atletas de renome, eles saíram de um projeto social. Sim. Mas não começou no Flamengo, não. Vocês sabem disso, de vocês. Um projetinho mais amador e carente. Só que o recurso que o governo põe, eles colocaram 12 milhões de inicial no Flamengo. No basquete, eles colocaram 8 milhões. No de Brasil, ele colocou 2. No Cerrado, 1,5, 2 também. Mas no time do Flamengo eles botaram um valor bem alto, né, patrocínio. Mas o que é que acontece? O esporte amador não tem incentivo nenhum. E toda vez que você... Que nem ontem eu estava conversando com um rapaz que ele estava
pediu um recurso para um certo deputado, e o deputado falou que ia ajudar, e depois falou que não vai ajudar mais. Beleza. Só que eu expliquei para ele, qual a documentação que você tem? Porque o esporte amador, para conseguir recurso do governo, rapaz, é tanta exigência que o cara desiste, chega no final desiste. A gente mesmo, a Liga mesmo está precisando de R$200 mil para realizar o torneio da forma que a gente pediu para que seja feito, com a categoria de base infantil todinha, com o feminino, o masculino e o veterano, né, com as 3 divisões. Ficaria na faixa de R$200 mil para poder... Eles estão sem Só que o deputado que tinha prometido o recurso não vai colocar mais, e agora estamos... Eu estou sabendo vamos forçar dessa história. A comunidade esportiva. A gente não faz isso para todas as equipes. Não é porque o time do Paulo Moura tem condições de pagar para o suportamento. Estou falando entre situação hipotética só. O senhor tem condição, mas meu time não tem condição. Aí eu vou deixar de participar desse campeonato e o senhor vai continuar jogando. Mas de 111 equipes que temos, vai cair para quê? Para 70 equipes. E é mais 70 equipes, 10 ou 20 que tem condições reais de bancar o campeonato, a inscrição, bancar os jogadores, bancar o torneio. E depois dessa crise, a tendência é que diminua realmente o número de equipes. Então, assim... Já vai tirar um bocado de equipes. Sobre esse negócio que eu falei sobre o governador, e você falou, mas ele só se preocupa com quem está lá em cima e tal. Eu concordo com você em partes. A gente tem que fazer, sabe o quê? Essas pessoas, elas têm que ser provocadas. Você tem que provocar essas pessoas para que elas reajam. Sim. Por exemplo, aqui com certeza nós temos empresários aqui, bem-sucedidos, que estão dispostos a ajudar, mas não foram provocados, não foram procurados. Já aconteceu de eu conversar com algumas pessoas aqui e o cara sabe, ninguém nunca falou nada comigo. Ninguém nunca veio me pedir nada. Vai saber o que o calado quer? Tem esse detalhe. Então, a coisa que eu falei, volta Ramon, cara, provoca esse pessoal. Mas é isso que eu tô falando, a importância da gente ter uma pessoa que tem conhecimento da nossa cidade por isso. Porque assim, eu acho que se você está sentado numa cadeira como gerente de esporte, vamos lá colocar o Ramon aqui, ele tem o conhecimento de alguns empresários aqui na cidade. Não custa nada ele levantar da cadeira lá e falar, não, hoje eu vou tirar o dia para conversar com os empresários da nossa cidade, para a gente ver o que eles podem fazer de parceria com esse público. Explicar para os empresários, olha, o privado é assim, você vai ter esse benefício, você tem esses descontos. E oferecer esse produto que tu falou. É o filho dele. E agora. Não é aquele rapaz lá de Ceilândia. Cai a camisetinha. Não. Cai a cadeira. E falar o que você falou. Eu não sabia. Qual vai ser a contrapartida? Um espaço na arena onde o empresário ele possa colocar logo dele, a marca dele. Então teremos o gerente de esporte aqui na arena. Sim, minha filha. Eu já vi. Hoje eu fui lá na administração e não estava lá. Mas eu já vamos deixar aqui, viu, Paty? Já pode conversar com o Paulo Moura, pegar o telefone do Ramon pra gente... Porque assim, é um menino que gosta do esporte. Isso faz a diferença pra gente. É por isso que eu falo que eu sou totalmente a favor que os nossos gerentes sejam da nossa cidade, seja de qual área for. Porque a gente tem que ter pessoas que conhecem a nossa cidade e pessoas que vão... Eu vou mais além. Não basta ser da cidade, não basta gostar. Tem que correr atrás. Sim. Mas sabe por quê? Porque santo de casa faz milagre, sim. Santo de fora também faz milagre, sim. Se quiser. Então, se quiser. Nós temos aqui pessoas que poderiam estar fazendo pela nossa cidade, e não fazem. Está vindo a pré-candidata, já que nós não estamos para falar sobre isso, mas que nunca fizeram nada, está com a cara lisa aí, dizendo que vai fazer para virar alguma coisa. Vai prometer, os outros vão prometer, né? Mas aí não tem faz parte do jogo. Mas eu falo assim... Mas é da cidade, vive pela cidade, diz que ama a cidade... Eu falo assim, gente, só para vocês entenderem a forma que eu tô falando. Quando você gosta da sua cidade, quando você se importa com a sua cidade, você não faz o seu nome, você faz pela sua cidade. E aqui em São Sebastião nós temos pessoas que trabalham pela cidade e pessoas que trabalham pelo seu nome. Então, nós como comunidade, por que eu achei muito legal a eleição do Conselho de Cultura? E que eu brigo por isso e tô brigando com o pessoal da Secretaria pra gente ter o nosso Conselho de Esporte, pra gente pôr o nosso gerente de esporte. Nós elegemos. Por quê? Porque eu vou saber, Paulo Moura, quem realmente vai sentar lá naquela cadeira de gerente e vai trabalhar e quem vai sentar para receber salário. Então, assim, é isso que eu te falo a diferença. A gente tem em todo lugar, igual você falou. Igual as pessoas questionam muito, a gente tem que ter um deputado da cidade, que deputado de fora não faz nada. Mentira! Eu falo que isso é mentira, porque a gente já teve vários deputados de fora da cidade que fizeram, sim, muita diferença dentro da cidade. O que faz a diferença para um deputado ou de fora ou de dentro é estar na base do governo.
Se ele não estiver na base do governo, ele pode ser o cara daqui de dentro de São Sebastião, ele não vai conseguir fazer nada. Não, ele tem que estar na base do governo, mas tem que querer. Exatamente. Ele tem que querer, o cara tem que querer. Mudou também. Quem tá lá Não, é a esposa do Medina, que está lá. Eu até conversei com ela, a Viviane, um beijo pra ela, super gente fina. Ela muito legal. É a esposa do Medina é o dono da... Ela que tá lá agora. A gente Quem é Medina? É o futuro pré-candidato. É um pré-candidato. A gente tá falando de arena sintética, né? Sim. Vamos um pouco para os ginásios? Bora. Os nossos ginásios não têm condições de receber um jogo de basquete, Não. um jogo de voleibol. Não. Repete aí. O nosso ginásio são casa de pombo. Eu falava, cara, assim, com todo respeito, isso é um pombal. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo assim, meio esdrúxulo, mas tem tudo a ver. Um dia eu conversando com uma pessoa no campo central ali, ela disse pra mim que ficou constrangida no Horizão. Isso tem muitos anos. Que ela falou que a pessoa super educada, o pessoal que serve lá é super educado. Antigamente a gente ia lá às sextas-feiras, né? Juntava a rapaziada Feijoada, futebol, bom demais. ia Eu pra vou, feijoada. gente. Amo aquela feijoada. Aí o cara disse que ele reclamou de alguma coisa lá. Aí a pessoa que estava servindo, uma das pessoas, falou assim: pô, você tá pagando R$1 e ainda tá reclamando? Meu Deus. Eu falei, cara, tu falou o quê? Ah, não, eu fiquei com vergonha. Não, você tem que falar. Eu falei, eu tô pagando. Pagando, seja quanto for. Eu tô pagando. Então a pessoa que estava do lado de lá não teve habilidade para escutar aquilo e assimilar que aquela pessoa que estava do outro lado da rampa era um cliente, era um morador da cidade. Uma pessoa dessa não tem habilidade nenhuma. Ah, tá pagando R$1, ainda tá reclamando. Tem que reclamar, ué. Se não tá satisfeito, reclama. Se a reclamação procede ou não, aí já é outra coisa. Porque tem pessoa que enche o saco mesmo, né? Mas, pô, você tá trabalhando no lugar daquele. Ah, o arroz tá ruim. Não, desculpa aí, amanhã a gente faz o melhor. Tem que ser assim, cara. Vamos voltar aqui só pra me ter a opinião de vocês, galerinha. Porque eu preciso da opinião de vocês, tá? Vocês três. O que vocês acham, a Índia também, se ela quiser falar, o que vocês acham sobre essa ideia da gente do esporte eleger o nosso gerente de esporte? O que vocês acham disso? Minha opinião é bacana. O que você acha, Paulo? Eu acho legal, mas eu vejo como utopia. Porque a gente vê promessas de governadores falando assim, pode reparar que todo governador faz a promessa. Os administradores vão ser eleitos pela comunidade. Onde é que é o governador? Vamos supor, vamos dar uma situação hipotética. Eu sou inimigo dele. Aí eu sou eleito governador. Aí a comunidade fala, vamos botar o Newton de administrador. Eu falei, como é que é? É por isso que ele bota O cara trabalhou contra mim, vai botar de administrador? Eu vou botar administrador uma pessoa minha, que tenha trabalhado na minha campanha. Eu não estou dizendo que seja o correto, mas o que acontece. Então, por isso que eu digo que é utopia querer... Aconteceu na nossa cidade, ficamos aí 4 anos. Não acontece em toda a cidade. O Conselho de Cultura que elegeu o... É porque isso daí já é uma lei, foi feita pela Secretaria de Cultura. Então é uma lei que já existe. Porque assim, igual digamos, vamos colocar aqui, o Paulo Moura está falando uma coisa que é bem verdade, que a política funciona assim. São os indicados, não tem para onde você fugir. Vamos colocar aqui, eu, você e o Newton. Vamos ser candidatos à gerência de esporte. O Paulo Moura é o administrador de São Sebastião. Ele tem mais afeição a mim do que qualquer um de vocês dois. Entendeu? Ele tem uma afeição mais a mim. Vamos lá que o Lucas ganhe. Ele tendo afeição ou não a você, você ganhou. Você foi eleito pela comunidade e estará ali. E será quem irá representar a comunidade ali. Então, assim, Paulo, o que eu falo para as pessoas, eu entendo que você fala e concordo. Só que o que aconteceu nas gerências de cultura foi exatamente isso. Por mais que o cara não fosse com a cara do cara, ele foi a comunidade que elegeu ele. Só que o que acontece? Ele é embarreirado lá dentro para conseguir fazer algumas coisas. Tudo. Entendeu? Então, assim, quando você é embarreirado, porque isso é jogo político, a gente conhece, nós 4 que estamos aqui na mesa, nós entendemos muito bem de política, a gente sabe que isso acontece. É onde vem o nosso receio dessas eleições. Entendeu? Então, o que a gente, como comunidade, a gente tem que olhar? A gente tem que olhar, sim. Que a gente fala muito em democracia, eu e minha mãe estava discutindo isso ontem, Ângela, que a gente fala muito em democracia, mas o nosso país não é um país democrático. Porque as coisas acontecem tudo ali da forma que eles querem. Quem está lá no poder é que comanda. Ele já entendeu? foi, na verdade. Sim, já foi. Entendendo isso e o povo brasileiro não tem não tá se atentando a isso. Que você manda tirar um filme do ar, entendeu? Porque não está condizendo com o meu gosto ou com a realidade ali.
Então, várias questões vão tirando a questão da democracia. A Paty está falando aqui, a cultura conseguiu, agora o gerente de cultura é escolhido pelo povo. É isso aí, o Sócrates falou uma coisa que eu concordo, Sócrates. Tem que ser uma pessoa capacitada, com certeza. Porque quando você senta numa cadeira daquela ali, você vai mexer com processo. Tem gente que responde processos, Ângela, durante anos, por uma assinatura errada. O que precisava mudar no Brasil é que tudo teria que ser alguém capacitado. Exatamente. A política, o camarada vai ser candidato a deputado. Tem gente que sabe mal escrever. Entendeu? Mal escrever. Nós tivemos um presidente, entendeu? Que passou por essa situação durante muito tempo. Então, assim, isso precisa ser mudado na nossa legislação. Mas é isso que o Sócrates está falando, e é verdade. Isso sim, mas aí a questão é o cara ir lá, né, e realmente saber o que ele está fazendo. Porque às vezes a indicação, eu não sou totalmente contra a indicação dele, porque às vezes na indicação eu vou indicar alguém que entende. Sim. Mas às vezes na votação vai um banana que não entende nada, sabe nadinha do que vocês precisam e nem sabe escrever nada, uma resenha ali. E aí, faz como? Mas na votação? Na votação a pessoa Mas não, aí eu não é assim que creio que funciona, na não. votação só vai entrar Só vai só participar pessoa, quem é. pessoa Então, que é do pois segmento. Então é do segmento. Igual do Conselho de Cultura. É, no Conselho de Cultura. No Conselho de Cultura não foi só gente que era entendido, não. Era uma Tinha muita rapaziada. gente que foi ali, que eu vi, que eu fiquei horrorizada. Sim, é porque... Só ganhou lá quem realmente merecia, mas teve uns lá que entrou, que eu falei, gente, Queria o que entrar esse pela camarada janela. está fazendo ali que ele não sabe nem pra onde vai a cultura. Que se você sentasse com ele ou com ela e perguntasse o que era a cultura, eles não iam saber responder. Ela tocou num assunto aqui hiper interessante. É sobre votação. Às vezes, num segmento, vamos falar desse que você falou aí da cultura, né? Uhum. Vocês colocaram uma pessoa lá, mas a pessoa não tem o respaldo. Vamos esquecer esse Sebastião, vamos colocar como um todo. Uhum. Não tem o respaldo, não era a pessoa que o administrador queria. Um exemplo. Eu vou ser sincero. Sim. Vou me colocar como administrador. Aí tem uma votação, aí os segmentos lá escolhem uma pessoa que não é alinhada comigo. Eu vou ser sincero, porque eu não me considero um cara hipócrita. É o que eu Você acha que eu vou dar munição pra ela? Não. Não vou não, eu vou podar ela o máximo que eu puder. Meu Deus. Não, eu tô sendo sincero. Mas Posso acontece, eu tô sendo acontece. sincero. Eu tô sendo sincero. E é isso E que é isso que É acontece. isso que faz a gente ficar indignado. Mas é isso que acontece. Aí é onde eu te falo, cadê a democracia? Ele foi eleito, sentou ali eleito pela comunidade. Vai ficar com a mão Mãos atadas. É por isso que eu falo que é meio utopia. Pode até colocar a pessoa lá, mas a pessoa Não vai conseguir trabalhar. ela vai ficar amarradinha ali. Aí não vai produzir, vai Aí a ser comunidade criticada. vai cobrar. A comunidade, pô, colocamos você que você não faz nada, até ela explicar e as pessoas Entenderem, né? entenderem e terem a consciência de que ela foi podada. Já foi pro brejo e ela passa como uma pessoa incompetente, uma pessoa que ocupou uma pasta e ela vai ser vista como uma pessoa que passou por ali e não produziu nada, sem saber que a ela não foi dada as condições necessárias. E eu não sei se foi o próprio Lucas que falou a vez que ele esteve aqui, eu sei que teve alguém, né, Leila? Ele falou que entre essas questões do investimento, primeiro que cai, um dos primeiros que cai é a questão do esporte e da cultura. Vai tudo para saúde ou vai para São folha de os pagamento? primeiros que vai empurrar. Funcionário. Não, o esporte agora não precisa não, vamos inserir esse negócio aqui. Mas assim, Para vocês terem ideia, eu e o Nil tava correndo atrás de emenda pra gente trazer pro esporte aqui, né? Pra gente ver se a gente conseguia fazer alguma coisa aqui. E a gente foi ver a diferença das emendas para os outros segmentos. É muito grande, gente, é muita diferença. Não desfazer, lógico que a saúde, principalmente que a gente acabou de sair de uma pandemia. Acabou não, a gente ainda está em pandemia. Prioridade. É prioridade, isso eu não questiono de jeito nenhum. Educação também, segurança também, mas as pessoas esquecem que o esporte ele engloba tudo isso. Ele engloba a saúde, ele engloba a educação e ele engloba a segurança. Por quê? E o social. Por quê? No esporte, você está ali praticando um esporte, seu filho está ali praticando um esporte, ele está cuidando da saúde dele. Ele está seguro num projeto social, porque ele está ali seguro, não está envolvido com drogas, aí é onde entra a segurança. A educação, porque a maioria desses projetos sociais
Eles exigem que a criança esteja matriculada numa escola, tenha boas notas. Então, assim, as pessoas... É por isso que eu brigo muito pelo esporte. Elas esquecem que o esporte abrange tudo isso. E se você tiver uma estrutura boa de esporte dentro de uma cidade, Lucas, você vai conseguir abraçar mais esses projetos. Se você não tiver uma estrutura boa, você não consegue. É por isso que eu questiono da gente ter a nossa arena. Porque vocês imaginem, a gente já tem a nossa arena central aqui, a gente tivesse outra arena, como que não abrangeria o esporte aqui dentro da cidade, Lucas? Quantos projetos mais poderiam ter lá em cima e quantos projetos mais poderiam abrir aqui para baixo? A ganhou 4 sintéticos. Entendeu? 4? Nesse governo. Agora esse semestre agora. É mesmo? Foi. Lá em Samambaia ganharam mais 2, parece. E o ginásio? Ganhou um, que foi até o deputado Eduardo Pedrosa colocou recurso lá para fazer isso aí, que eu tô sabendo que E São Sebastião não vem. Não vem nada. Veio outro para Ceilândia. Foi um para Berlândia que foi inaugurado a semana passada. E São Sebastião não vem nada. Por que isso acontece também? Na minha opinião, falta de se unir. Sim, foi o O capaz de falar pessoal aqui. do esporte está muito desleixado. Já foi muito unido. Sim. Principalmente o pessoal do futebol. Lembra que ia ter o coisa, nós barreiramos tudo lá, que ia ser A história do sintético aqui. Sim, sim. Que eles não queriam fazer. Não. Seria uma praça Eu lembro. com lojas. Começaram a obra. Ia ser tipo aquela área lá da Feira dos Goianos. Ia ser tipo aquilo ali, isso aí. Eu vou te falar uma coisa, já que o Lucas tocou nesse assunto aí, a nossa feira mesmo. E a história, Casos, né? eu não me lembro o nome do engenheiro na época. Na época o deputado era o Rogério. Eu me lembro que eu estava trabalhando, aí me ligaram, Paulo, Tom, começaram uma obra aqui no campo central. Eu falei, como é que é? Não, você tá de sacanagem. Começaram a obra no central, a gente liga pro Rogério e não consegue falar com ele. Cara, eu comecei a ligar pro Rogério. Cara, só eu sei o quanto eu xinguei esse Rogério. Não. Era meu vizinho na época. Sem conseguir falar com ele. Aí, graças a Deus, ele me retornou. Ele, o que foi, cara? Me ligou 1000 vezes aqui. Falei, tá acontecendo isso. E você tá de folga? Eu falei, não, tô trabalhando. Mas eu saio daqui agora. Aí ele falou assim, vai pro campo que eu vou ligar pro engenheiro. Ele é um cara desse tamanho assim, ó. Eu vou te falar uma coisa, ele não tem tamanho de homem. Mas postura, procedimento de homem, aquele cara ali, ele deu uma aula. Esqueci o nome dele. Qualquer dia eu me lembro e até passo. Aí chegou o mestre de obra com o capacete mais lindo do mundo, vários buracos já no campo, já começando a construir o canteiro. Era dentro, o canteiro era dentro da grande. O canteiro era dentro da grande área. Do gol de carro. Pra cá, do gol de carro. Atrás do açaí. Aí esse engenheiro, a gente já chegou aqui zumbando e tal, não pode tirar. Eu já cheguei tirando os piquetes. Foi chutando o piquete, foi mesmo. Chutando os piquetes. Aí o cara veio, o cara super educado. Aí é bom você ver uma pessoa educada, né? Aí o engenheiro veio, aí o engenheiro falou assim, não, isso aqui é a ordem do coronel fulano de tal. Nem sei se é verdade, ele falou isso. Aí o engenheiro falou assim, meu amigo, esse coronel ele pode mandar lá em você, na sua turma, esse pessoal da obra. Aqui é a cidade. Tem administrador, tem um deputado da cidade e tem um engenheiro responsável. Vocês vão fazer nada aqui, pode sumir daqui. Era o que a gente queria. A gente já estava ousado, né? Já estava pra fora. Aí arrancamos tudo, aquelas fitas laranja que bota para cercar. Isolando, né? Pegamos, arrebentamos tudo, acabou. Mas se der comunidade não se unir, cara, a gente vai perder. E nem que eu falei pra Paty. E ali nós éramos quantas pessoas, mais ou menos? Umas 15 no máximo, né? Era eu, você, Cafu. Nós éramos 15 a mesma no coisa máximo. que vocês fizeram aí. A gente tinha uma área que já estão falando que vai para ser pro hospital. Tínhamos a área que foi invadida. Eu falei, quando de apontar que é para fazer alguma coisa para São Sebastião, a gente já vai lá e cerca. A gente já vai invadir, a gente mesmo cerca. Bota arame, bota um cachorro lá dentro também. Porque senão a gente vai senão perder. vamos perder de novo. Ou a gente plantou as bananeiras. Se você não tivesse tomado a iniciativa podia de ter acontecido. Cara, eu vou procurar saber o nome desse engenheiro. Entendeu? A gente tem que lutar. Que caboclo mesmo, macho. Só não tem tamanho, mas postura. Ele teve demais. Depois que Bravo igual o Siri. que queriam tirar
paga exposição para fazer o hospital aqui Não, não vai nada, não filho. Foi, teve isso? Foi. Não, e quer fazer uma OBS lá dentro. Tirar o pessoal que trabalha, o pessoal que faz reuniões do Conselho Rural. Conselho Rural, pra pôr quer o tirar OBS. e quer botar uma OBS onde os caras fazem reunião, o pessoal da área rural. Eu falei, não. E esse mestre de obra falou em Nova Cap, Terra Cap, e o engenheiro falou assim, Falando em não, se Terra Cap e hospital, Nova tem Cap, você não alguém fica sabendo de aqui- nada aqui na cidade. Falando em hospital, tem até alguém aqui perguntando, né, se tem projeto. Gente, mas uma coisa é uma coisa, como diz meu apóstolo, outra coisa é outra coisa. Cada situação, nós estamos falando de esporte, então nós estamos falando de uma necessidade que o esporte precisa. Sim. Né? Não é que vai, igual a gente falou ainda agora, estava falando, que não lembro quem foi que disse que quando vão gerenciar o dinheiro, aí tira do esporte, Vai tira jogar da cultura, mas nós somos um país que precisa de tudo para Exatamente. poder se movimentar, não é verdade? Então não é só um lado do outro, tem que ver um todo. Igual o São Sebastião, ele é um lugar de esporte, não é só do futebol. Não. Então precisa se olhar, precisa-se de tudo que vocês estão falando para o futebol e também precisa ver também Para os a outros questão- segmentos, Os né? outros segmentos. Exatamente. Né? Mas igual o nosso campo aqui também tem as escolinhas Sim. que ajudam muitas crianças Nossa, e muita que parte tira família, né? muitos adolescentes da rua e das drogas. Né? Então a gente também tem que ter esse olhar. Né? Ângela, você falou um negócio interessante, eu achei até engraçado, porque eu tinha usado esse termo há muitos anos atrás sobre o pombal, né? Cara, é triste você não poder receber uma partida amistosa, sua cidade contra uma outra, não precisa ser a nível profissional, não. Um amistoso, de uma cidade contra outra. Um jogo de basquete. O jogo da final de Porque é o seguinte, a população de São Sebastião ela é apaixonada por futebol, mas no esporte em geral. Sim. Se você falar assim, vai ter um jogo de basquete de São Sebastião contra Samambaia. Você não lembra, Vai não, lotar. você não lembra não das finais? Lembro. Né? Vai lotar. Eram 2 ônibus. Vai aqui ter um jogo de lotados. voleibol de São Sebastião contra o Paraná. O pessoal vai Vai. prestigiar. Mas nós não temos espaços com as dimensões, Pra trazer eu não esses digo nem jogos. oficiais, no mínimo, né? Aproximadas para que a gente possa receber. um jogo. O único que a gente tem aqui para basquete, você falando de basquete, a gente até conseguiu, quando a gente jogou o Brasiliense em 2018, a gente já conseguiu até trazer um dos jogos para cá. É o IFB. Que o IFB ele tem as medidas oficiais do basquete. A gente conseguiu trazer, mas para você conseguir uma vaga, ele vai conseguir trazer um jogo, é uma dificuldade muito grande. Então, assim, não adianta. Quando a gente fala em Pombal, é 9 ali. O Bartolomeu, Não tem lá. tamanho oficial. São Francisco. O do São Francisco, com todo respeito ao bairro São Francisco. Aquele ginásio de esporte ali, cara, aquilo é uma covardia, cara. É não, Paulo Moura, eu vou não te cortando, é Ah. porque você não foi no que a gente está treinando ali. Onde? Tem um Na, pior. tem. Aonde? O Vitória. Ah, o Vitória. Tem ginásio lá? É o que foi inaugurado a luz que não tinha O luz. Oeste está treinando lá. É miudinho? É miudinho. Miudinho, e lá foi inaugurada a energia. Gente, energia. eu não esqueço isso. Eu fui até lá na inauguração. Eles inauguraram a energia às 5 horas da tarde. Aí eu cheguei, porque a inauguração de energia é 7 horas, né? Quando eu cheguei no evento já tinha acabado, 6 horas da tarde, tava escurecendo e tudo escuro lá. Não tinha Cheio fila. de gente. Eu falei, uai, acabou o negócio de inaugurar. Aí o menino chegou e me falou assim: não, Leila, roubaram os cabos de energia. Foi verdade. Veio Não é sacanagem, não, eu faço. Sabe qual é o sentimento? Sabe qual é o verdade. sentimento quando você chega Gente, num, não é de rir, num não, local mas é desse? engraçado. Pra não chorar. O sentimento, quando você chega num local desse, você fala assim, poxa, cara, nós aqui não valemos nada. É tipo assim, bota isso lá, que lá o que fizer tá bom. Tá bom. Eu não concordo com esse negócio de Mas nascer é. eu odeio esse negócio do pessoal jogar ali. Ah, Que se fizesse um espaço desse, a comunidade Mas o que enchesse de fizeram fase, pessoal, nós não vamos usar isso aqui. Deixa eu ler aqui, ó, só o comentário do Israel que eu achei interessante e eu quero ler. Ó, o Israel colocou bem aqui, ó, precisa fazer um planejamento sobre isso. Isso se chama organização. Como estão essas organizações dos esportes de São Sebastião? Ótima pergunta, Israel. Porque assim, às vezes a gente senta aqui e fica debatendo sobre as dificuldades, sobre isso, mas é onde a gente entrou aqui e a gente vai levar isso aqui para esse ano de 2022. Ano que vem nós já vamos ter nossos eleitos, né? Para a gente poder cobrar isso. A organização do esporte em geral, Paulo. Porque assim, a gente vê todas essas perdas, a gente vê todas essas dificuldades, mas o Israel deixou uma pergunta aqui que eu concordo com vocês. O que está sendo organizado entre os esportistas de São Sebastião para a gente fazer essas Boa conversas? pergunta. Nós temos uma desvantagem enorme em relação ao restante do país. Sim. No restante do país, o prefeito, que no nosso caso que é administrador, o cara é eleito. E ele tem autonomia. Ele tem Autonomia. autonomia.
administrador é biônico, cara. Ele vai comer na mão do governador. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então aqui nós temos essa desvantagem. Porque se fôssemos uma prefeitura com um cara eleito pela nossa comunidade, onde a gente pudesse cobrar diretamente do cara. Por exemplo, a gente cobra o administrador, mas ele depende de governador, depende de parlamentares. A gente sabe que é complicado. Então fica difícil. Se falar em organização, é muito bonito na teoria, mas na prática é diferente. É muito difícil. Porque a gente fica só chorando. E não tem onde chorar. Não, chorar tem. Não tem onde chorar. Porque não tem quem enxugue suas lágrimas ou faça você parar de chorar. A dificuldade, a parte está falando aqui, é o que ela falou sobre a união, e é verdade. A gente pode se unir da maneira que for, gente. Se a gente não tiver como ser ouvido para a gente fazer e que isso aconteça, não adianta. Porque o que ele colocou aqui é uma organização, beleza, a gente, lógico, eu não vou falar, igual o futebol amador aqui de São Sebastião, é o mais organizado que eu conheço do DF. Senão, não aconteceria. É o mais organizado. Sim, e não receberiam emenda. Então, eles são super organizados. Vocês são super organizados. A prestação de conta zerada, tudo. Só que o que acontece? O que o Paulo Moura está falando aqui, que é essa dificuldade que a gente tem. Quando a gente chega ali na administração, que a gente senta com o administrador, com o gerente de esporte, conversa e falou, cara, infelizmente não é eu, sei lá. Entendeu? Essa dificuldade. Aqui em Brasília foi até questionado uma época por alguns deputados, acho que foi em 2006, que questionaram sobre colocar prefeitura nas cidades daqui de Brasília. Não aconteceria, porque acho que é uma lei distrital que tem, que não autoriza fazer isso, exatamente pela dificuldade que os administradores têm de trabalhar nas cidades. Porque foi como o Paulo Moura, normalmente é uma indicação de um governador, ou de um deputado X, ou de alguém, e que tem essa dificuldade em executar as coisas dentro da cidade. Então, por mais organizado que o grupo seja, se não tiver ali em cima o respaldo, gente, não adianta. Imagine a agonia, você como administradora, eu governador, e você chega para mim, governador, Paulo, tô com um problema na minha cidade, a gente tá precisando disso, o pessoal de esporte quer isso, quer aquilo, eu falo, não tem dinheiro. Tu volta para tua cidade arrasada, não sabendo como encarar os segmentos esportivos, tu não tem uma resposta, porque tu não vai queimar quem te empregou. Você não vai falar mal de mim, que você é doida. Você vai falar, não tem dinheiro, por isso, por aquilo. É complicado. É muito complicado. Mesmo. É difícil mesmo. A parte está perguntando federal, aqui, essa diferenciação em relação ao restante do país, nós temos essa desvantagem. A parte está perguntando aqui, não sei se vocês têm acesso a isso, a desvantagem é a desunião quanto aos times da Liga e perguntando quantos tem cadastrados. Quantos times tem na Liga e quantos são cadastrados? Vocês sabem, mais ou menos? Cadastrado deve ter uns 150. Primeira divisão de 14, 15, segunda o mesmo número, terceira um pouco são mais. São todos cadastrados. Veteranos 8, 10 times, 12. Time de criança, indivíduos cadastrados? Indivíduos ou equipes? 30. Não, eu estou falando de pessoas inscritas. Porque a parte está falando aqui, são 100 times, né? São 2.200 homens. Vamos colocar, se a gente for olhar... Mais as crianças. Isso aí. Mas a grandeza que tem, o poder que tem. É isso que a gente está falando. Porque, assim, aqui no Brasil, infelizmente, a hierarquia da política lá em cima, ela derruba muito aqui embaixo. Ela deixa a gente muito... É muito difícil de trabalhar aqui embaixo. É o que o Paulo acabou de explicar aqui muito bem. O mecanismo é cruel. O mecanismo é cruel. Então, por mais unido, por mais organizado, é por isso que eu questiono, gente. Nós temos a Liga Amadora mais organizada do Distrito Federal, a maior, e não temos um ginásio. Não é por falta de união e de organização, não. É por falta do poder público querer fazer. Então, não vem falar pra mim que é por falta de união e por falta de organização, que não é. É essa a minha briga, Paulo. Entendeu? Porque assim, eu falo, porque a gente conhece, eu moro aqui tem 32 anos, eu acompanho essa liga aqui desde que ela nasceu. Eu cresci junto com essa liga aqui. Então, falar pra mim que não tem porque não é unido, porque é desorganizado, não é. É porque é falta do poder público olhar para aquilo ali, o que o Nilton falou. Deu a área lá para fazer, vamos lá cercar e deixar para o pessoal não invadir. A gente tem que cuidar do que é nosso. Deu pra gente, pega. O Nilton falou sobre um membro de nossa comunidade que foi no ser deputado e falou que não tinha como, tal. Estou sabendo essa história, por exemplo. Aí você vai em outro parlamentar ou em algum outro assessor, a primeira coisa que o cara vai te perguntar se ele tiver uma certa intimidade com você. Bem, vem cá, é São Sebastião, o segmento é esse, tal. Vem cá, mas eu conseguindo algo, qual será o meu ganho político? A contrapartida. É exatamente isso.
Exatamente isso. Se o cara, eu conversei com você sobre isso hoje, se o cara sentir que ele não vai ter voto ali, que ali já é lugar cabestrado e ali já tem mais ou menos acompanhando um político A ou B, não vai. Mas você sabe o que a gente ouve muito, Paulo? Principalmente gente que trabalha no meio político. Quando você chega, você vai falar de futebol com muitos políticos, eles falam assim, que o pessoal do futebol é tudo traíra. Nossa, isso é o que a demais. gente mais ouve. Entendeu? Então, assim, a gente generalizar, eu não gosto que se generalize nada. Tem pessoas traíras em tudo quanto é segmento. Tem pessoas traíras, mas tem pessoas que são fiéis, sim. E você reconhecer, eu falo muito isso, eu sou uma pessoa que eu fui criada aprendendo a ter gratidão por tudo que qualquer pessoa faça por mim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter. E eu acho que as pessoas de qualquer esporte, eu mesma, a gente trabalha com basquete. Eu e o Nilton, nós estamos 3 anos, esses últimos 3 anos, abandonados. O basquete São Sebastião não teve apoio de ninguém. Vai entender. Então, assim, o basquete São Sebastião não teve apoio de ninguém. Aí você acha que hoje, quando for na época das eleições, que alguém chegar e vir pedir apoio do basquete, os meninos vão querer apoiar, Paulo? Não vão. Não. Entendeu? Então, assim, é isso que acontece. Não é só eles lá, não. A gente também tem que entender isso aqui. Hoje nós temos um pessoal que joga basquete assim, constantemente, se reúne em algum espaço e joga? Tem? O quê? Basquete? É. Tem, nós temos aqui na quadra 102, tem agora o professor Geraldo montou um núcleo lá pela SEAT, ele montou um núcleo. Professor Geraldo de vôlei. Pela SEAT montou um núcleo de basquete. E eu e o Nilton, a gente está até se unindo com ele. Isso. Ele colocou vários segmentos de esporte e a gente está até se unindo com ele para fortalecer o basquete dentro da cidade. Numa liga não te cortando, numa liga também de futsal. Isso. Então, outra? Assim, não, a dele não, é a dele. de verdade. Ele cadastrou a dele. A do Diego? Ainda não, ainda estou... Eu falei outra porque nós temos duas então, né? A do Diego e a do Geraldo. Bacana isso. A Paty está falando aqui, entrando em política. A eu não gosto que entre em política aqui, gente, mas o pessoal está comentando aqui. O Ismael falou bem assim, uma opinião. Tem como fazer um levantamento sobre tudo isso? Tem sim, viu, Ismael? Depois disso, fazer uma comissão para juntos buscar soluções? Com certeza. Porque, assim, é igual eu estava falando para o professor Geraldo hoje. O que falta aqui em São Sebastião? Hoje eu sou uma mulher madura. Eu sou uma mulher madura. Nilton, fala mais baixo aí que você está atrapalhando aqui. Fala que o pessoal vê. Madura e braba. Então, assim, o que acontece? Para a gente ter esse trabalho de união entre o Paulo Moura, a gente tem a Liga de Futebol, né, Angel? A gente tem o Cerrado Basquete aqui dentro de São Sebastião. A gente tem a SEAT do Geraldo. A gente vai pegar essas pessoas que estão encabeçadas em cada núcleo e se unir, sentar todo mundo. Como isso já foi feito várias vezes, né, Lucas? Várias e várias vezes. Vamos sentar lá, vamos conversar. Só que as pessoas, a gente é ser humano, a gente se desgasta. Você faz igual, eu sou uma mãe de família. Eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho 2 filhos pequenos que precisam dos meus cuidados. Aí eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas reuniões para fazer. Aí você sai, vai para uma reunião dessa com um grupo, aí nada acontece. Aí vai para outra, nada acontece. Que é o que a gente está falando, Zé. O problema não é aqui, o problema é lá em cima. Entendeu? Por mais unido que o grupo seja aqui, como já fizemos isso muitas vezes, a gente tem registrado, eu tenho registrado N reuniões aqui em São Sebastião. Eu não participo dessas pra reuniões. Gente fazer. Sim, por quê, Paulo? Agora me fala. Justamente isso que você falou. É sempre a mesma coisa. As autoridades sentam ali, aí fica eu lá, fica você, fica... fulano, fala aí. Eu gostaria de um espaço e não sei o quê, e a criançada fala de não sei o quê. Aí chega ali lá, eu sou do basquete, não tem isso. Aí o cara, E assim, ó, e assim, ó. Se bobear, o cara tá até fazendo. Se bobear, o cara tá até fazendo um xizinho lá no papel. Aí você, eu não sei o que, eu sou do futebol do salão. Beleza. Aí vai ver o que aconteceu. Gente, a reunião foi maravilhosa, proveitosa. Aí o cara chega, nossa, eu fui lá, falei pra caramba. E aí? Adiantou o quê? E nada acontece. Então isso desanima, viu, Israel? Desanima? Não é, eu não vou mais nesse tipo de reunião. Eu fiz reunião. uma reunião dessa, eu convidei até o Paulo Moura, convidei o Hermes. Foi até com a Celina Leão e com a secretária. Foi assim ou não foi? Fala aí e tal. Aí, se eu não me engano, eu te chamei também, né? Eu não quis ir exatamente por causa disso. Chamei o basquete, chamei todo segmento, do jiu-jitsu, judô, futsal, vôlei, chamei todo segmento, convidei todo segmento. Você sabe quando que isso funcionou? Eu posso falar a verdade aqui, você vai concordar comigo. O Lucas também vai concordar comigo, na época do Rogério Ulisses. Funcionou. Eu falo isso pra vocês, gente, porque na época do Rogério Ulisses, a gente do esporte, a gente foi muito bem assistido. Porque principalmente eu falo por mim, porque o basquete aqui em São Sebastião era
vamos colocar assim, era bem pequeno. A gente conseguiu montar núcleo de escolinhas, a gente conseguiu entrar, a gente já participava de campeonatos, a gente pegou com as tabelas, lembra, Lucas, das tabelas? Lembro. A gente pegou aquelas tabelas do Rogério e levou pro 3x3 do McDonald's. Então, assim, a gente não pode colocar que... Eu me lembro quando as tabelas chegaram. A gente não pode colocar porque não funciona hoje, mas pode ser que lá na frente a gente tenha alguém que realmente leve a sério como o Rogério Ulisses levou na nossa época. Porque, assim, o campo sintético que a gente tem hoje foi no mandato dele. Por quê? Porque ele era um deputado da comunidade, ele sabia a dificuldade que a nossa comunidade esportiva tinha. O basquete mesmo, eu falo para os meninos, a gente ficou com aquelas tabelas, Paulo Moura, anos, com aquela tabela rodando Brasília inteira. Nós rodamos Brasília inteira fazendo o nosso 3x3. Eu me lembro quando eu conversei com ele uma vez, ele falou assim, depois de eleito, ele falou assim, Paulo, aquele espaço ali onde tem um campo central ali, o que você acha que a gente deve ser feito? Porque a comunidade cogita muita coisa, né? Uhum. Praça, com chafariz no meio, um mercadão, né? Um estacionamento. Eu falei, cara, ali é o coração da cidade. Sim. Ali é o coração da cidade. Ali é melhorar o campo ali. Ali não cabe outra coisa, porque a gente já não tem espaço. Se tirar aquilo ali, vai matar a cidade. E realmente, acho que o tempo provou isso, né? Com certeza. A cidade... Eu não imagina vejo essa cidade sem esse campo sem esse central ali, campo cara. aqui. Não Olha seria... a quantidade de crianças que ficam ali, Você cara. sabe que um amigo meu que veio de fora, que eu dei uma volta com ele aqui em São Sebastião, ele mora no Rio. Ele olhou pra mim e falou bem assim, Leila, muito legal esse campo, bem no meio da cidade. Eu achei isso muito interessante, muito legal. Ele mesmo achou o máximo. O campo que ele mora no Rio, ele pegou e falou assim, lá no Rio a gente tem esses campos assim nos meios das favelas. Isso. Que eles fazem esses campos, eles que lembrou muito lá no Rio. Então assim, são coisas que muitas pessoas se incomodam, mas a gente que é envolvido com o esporte, a gente vê a grandiosidade disso, tem uma história. Isso aqui eu falo que o Campo Central é um patrimônio histórico de São Sebastião, como o Morro da Cruz. Então, assim, tem coisas que a gente tem que respeitar. Por mais que você não goste, que você não concorde, respeita. É igual eu falo do homossexualismo. Eu não gosto de homossexual, eu não concordo. Mas respeite. Porque, assim, por mais que você não goste do futebol, por mais que você ache que poderia ter outra coisa, mas é o nosso coração. Eu falo igual Paulo Moura. Eu cheguei aqui em São Sebastião em 89. Já tinha esse campo aqui, entendeu? Já tinha os meninos que jogavam aqui. Então, assim, é um respeito que a gente tem. Eu passava o ônibus, a gente pegava o ônibus ali em frente. Como é que era o nome daquele mercadinho aqui, Paulo? Daquele senhorzinho que tinha aqui. Acho que aqui só tinha o EPA, que era que tinha o EPA e tinha aquela padaria Bambu, que era ali um pouco acima de onde é o Campo Central. Era tudo aquela... A gente via tudo. Da minha casa eu enxergava o Campo Central. Eu morava aqui na tempo não, mas eu vi muito Qual a sua pessoal idade? Qual a sua idade? comentando. Fala aí. 27. 40. Aí da tua idade, né? 4.0. Te peguei no colo. Não. Peguei no colo. Você me te peguei pegou no colo, Paulo. Você me pegou no Faz isso colo. não. Não, mas é sério. Faz isso não. É sério. Boa frase, hein, Luiz? Eu era Ó, pequena. a gente falando sobre espaço. A gente falando sobre espaço. Olha só a nossa memória como é que é. A gente está se esquecendo de um espaço maravilhoso que não é aproveitado. Esse campo da quadra 1. Eu tava imaginando fazer alguma coisa nele. Mas ali as pessoas questionam a mesma coisa daqui do Campo Central. E que dá pra fazer, Paulo. E fechar Você ele sabe. por cima. Que Fecha fechar por por cima. cima. Entendeu, gente? Não é tirar, não é, não pode estar ali. Porque... Não. Se tem como fazer, tudo tem uma solução. Eu falo muito isso para as pessoas. Se tem uma solução como fazer, é uma rede que está faltando aqui, vamos correr atrás para fazer Mas essa reforma assim, com a rede. Como é que a gente vamos se organizar? Já que estamos falando do esporte. Eu sempre fui aberto a negociações e conversar com todos os esportistas. É porque você não estava aqui, Nilton, que a gente estava falando das reuniões que a gente juntava e fazia. Então tava todo mundo. Olha você! Aí o cara se sente. Cara, E nada no acontece. início, no E nada início, acontece. Eu me senti usado daquela reunião. Eu me senti usado. Deixa eu contar a história dele, vocês já deixam ele Eu me falar. senti usado naquela reunião que teve com a Celina Leão, que falou que era para reunir todo mundo. Reunir, na verdade. A Leila não foi, mas alguns não foram. Mas tinha gente do basquete lá. Foi gente. Não, basquete não tem ninguém não. Não, basquete não foi ninguém não. Boa, né? Pô, mas me senti usado ali naquela reunião. O pessoal Usaram o tudo... bichinho dali. E o ruim, o Lucas, tudo e isso o ruim que é você- isso, o Lucas, é porque assim, igual foi você que chamou o pessoal. Foi. O pessoal vai ficar te cobrando. E aí, Acreditando que- Lucas? Cadê lá aquela reunião? O que é que deu? E Dá, vai estar aconteceu nada. isso. Mas é isso mesmo. sabe qual é o legal? E a Ângela até gosta. Nessas reuniões, sempre tem aquelas pessoas, como que ela fala assim, agora vamos falar com
o fulano de tal, do segmento tal. Cara, o cara se sente uma autoridade. Nossa. É mesmo. O cara se sente Ainda uma bem que eu não autoridade. falo, né? Aí ele fala 3, 4 minutos e o que ele falou ali Não tá entrou por aqui, saiu por aqui, não serviu de nada, não vai servir de nada e foi apenas mais uma reunião em que nada foi resolvido. Exatamente. Mas Mas não é. sai de casa, né? O Não, eu mas sei o muito. Eu me desânimo da- arrependi, eu vou te falar, eu me arrependi, Leila. Mas o desânimo da gente. Só que assim, a gente não pode deixar de acreditar. De acreditar Sim. em alguém de algum trabalho. Por exemplo, o que eu falo para vocês. São Sebastião, politicamente, todo segmento aqui é vendido para alguém. Por exemplo, no último pacote aqui, São Sebastião foi vendido por Lucas e vendeu o São Sebastião todinha e botou o administrador e fez o que fez aqui. Porque a gente entrou no pacote porque a gente nunca botou a voz para falar. A gente, por exemplo, agora, semana passada, um cara me colocou no pacote para um outro deputado aí que falou, ué, Nem sabia. que vai assinar. Falei, eu tô no pacote, tô nem sabendo. Porque você participa de reuniões ali e tal. Não, a gente vai porque Ele disse que é do grupo dele, que você tá. Não, porque você tá ali do lado ali, eu Tu volta se você quiser, cara. Não, Paulo, mas é te vendendo. Igual que você tá aqui comigo hoje. Aí daqui a pouco você Aí eu vai chego no lá e vou lá pacote. te vender lá pro deputado. Igual lá. galinha na feira. Ó, aqui, você viu aquele que tava sentado comigo, Igual o Paulo galinha na Moura, feira. o Lucas, Ó são lá. fortes, meus amigos, da minha casa. Pode estar comigo, tá com a gente. Tá com a gente, deputado. É por isso que eu deixo Por lá ele- nem foto minha. Que eu É. preciso postar Já foto que não minha, tá, eles mesmo por isso processam. que meu voto vai ser tudo nulo. É, meu filho, que De isso? deputado distrital, Revoltou. deputado. Lucas Não, revoltou. brincadeira, isso é Claro que não. brincadeira. Nós vamos Não, eu sei que você tá brincando. A gente tem que sempre tem que tentar. tem, Cara, tem, sempre tem. tentar. Tem que Ó, tentar, botar a gente vontade, temos tem que acreditar, tem que apostar em alguém. É isso que o Nilton tá falando, a gente tem que A gente acreditar. Mas a gente tá em Não, uma tem campanha. pessoas boas, tem Lucas, pessoas- não vale isso. Nós estamos no Movimento São Sebastião, está numa campanha conscientizando o povo De para volta. votar. Não, eu tô Tirar falando- seu título, principalmente aqueles que são facultativos, que são, né, a nossa maioria aí, adolescentes e jovens. E a gente tá com muitos Então, jovens e muitos adolescentes. que não vão. Muito. Mais um motivo, essa campanha aí, mais um motivo. Vamos mudar as cadeiras lá, vamos mudar as pessoas lá, trocar as pessoas. Vamos tirar as pessoas Ei. dessas cadeiras que não estão. Ei, a Não gente tá trabalhando. Nós da comunidade esportiva temos que sentar, ouvir as demandas e passar a verdade para as pessoas. Porque tem gente que chega assim, eu quero que um deputado que me dê 30 mil, 100 mil por ano. Tá bom, você quer. Como é que você está documentado? Qual é o teu registro? Teu clube existe? Não tem. O cara quer recurso, faz com um projeto social e quer que alguém abrace lá. E a gente sabe que a Mandar sem burocracia- documentação nem sem nada, eu entendo. Então fica difícil a gente ficar trabalhando com as pessoas que acham que é fácil fazer as coisas acontecer. Não é assim. A gente tem que começar a mostrar para o povo a realidade. Por exemplo, Paulo Moura tem um time aliança. Ele é documentado. Ele consegue recurso. Mas para conseguir recurso, ele tem que vender a alma dele para alguém. É. Entendeu? Mas é a verdade. O time para ter patrocínio Isso é tem que ser verdade. vendido. Mas Qual time aqui em São Sebastião que tem patrocínio? de político? É. Eu acho que esse agora nenhum. Não tem. Não, só o do Elcio. Acho que só o do Elcio. Só o Esperança Ele recebe recebe. Não, Não, quando eu falo assim, eu falei time, tal, mas no futebol amador. Não tem. Não tem, O não adulto não tem. Não. Recebe assim, dentro do projeto. Mas e exatamente, consegue porque uma hoje, Paulo, quando você destinação chega pra lá. num político. Aí que entra a falta de organização. Isso, aí quando você chega num político e fala assim, deputado, eu tô com o futebol amador lá de São Sebastião, eles estão precisando de uma emenda, papapá, tem quantos times lá? Tem tanto. E os times lá são documentados, tem como a gente colocar a emenda lá, Conseguir tal, pra pagar. ajudar eles, pra conseguir um Pra onde que patrocínio? vai? Não tem. Assim, nossa liga hoje, ela é muito organizada, ela tem como receber uma emenda e ela vai conseguir executar e prestar conta daquilo ali. Mas o que a gente fala é mais profundo, que é lá embaixo, que são os times. Foi como o Nilton falou, algumas equipes têm condições financeiras, porque os jogadores, os próprios donos das equipes têm condições financeiras de ir lá e pagar, mas outros já não têm. Mas isso aí, Leila, Entendeu? vamos dar de César o que é de César. Isso aí chegou, como chegou uma pessoa lá, de um deputado, não vou citar nome, foi até lá em casa tal, não pede para arruma a documentação todinha do seu time, da escolinha, vamos passar um recurso, entendeu? Para você trabalhar com a sua escolinha aí e tal, mais tranquilo. Beleza, corremos atrás, arrumamos toda a documentação. Cadê o povo? Sumiu. E vocês conhecem eles. Eu sei. É muito bonito ficar falar, mas... É por isso que a gente tem que trabalhar com pessoas sérias. Uma pessoa que você conhece, que você pode cobrar. É por isso, se junta 3 pessoas, 4 pessoas, tem uns deputados aí que honram o que fala.
Tem um pessoal que sempre honrou. Mas se Não você pode generalizar, falar Não, que pode, não, mas tem. tem, por exemplo, tem um que falou com o pessoal de basquete que ia ajudar e não ajudou por nada. Aí os meninos foram procurar eles agora. Mas é isso que eu quero que você entenda. É isso aí Então, que desanima desanima. o segmento do esporte com o qual Sim, o mas é por isso parlamento. que a gente tem que estar todo mundo junto, porque se um desse camiseta pegar um desse cara do meio do grupo e fizer isso, a pessoa quebra ele, fala a verdade, para de omitir, não, porque se eu falar, não, tem que falar, o cara fez fulano isso mesmo. fulano, dá o nome para ele e queima essa pessoa, porque eu acho que um homem tem que ter palavra. Meu pai, até hoje eu lembro um negócio que meu pai fazia. Meu pai uma vez comprou um tal de maré, sempre aquele carro velho maré. É o que aquela tá bomba. usando. Não. Meu pai comprou esse carro e o cara vendeu para ele por um preço mais alto do que o valor que ele era de mercado. Eu falei, pai, mas esse carro não vale isso aqui. Sabe o que meu pai olhou para mim e falou, eu já paguei, porque eu falei para ele que ia pagar o carro aqui. Eu falei, então tá Palavra, bom, senhor, né? é minha palavra. Ele pegou e botou esse carro para rodar, na outra semana ele vendeu muito mais barato do que esse carro. Mas o ele famoso vendeu. Maréia. Mas ele pegou e falou assim, eu dei Dei minha minha palavra. Bomba. E uma vez eu peguei um cara de um troco errado pro meu pai, e eu falei, opa, botei no meu bolso Sobrou. aqui. Aí, que dei a boa. Cadê o troco errado pra você? Ô, volta lá e devolve, se não é seu não. Vai lá e volta. É bonito Então, botar a cara, né? Eu fiquei com a... meu irmão, até hoje eu lembro disso. Então, quer dizer, palavra. Acho que o homem que é homem, quando fala que dá a palavra, a gente trabalhou com um deputado que tinha palavra com a gente aqui. A gente falava com ele aqui as coisas, ele acertava e acertava direitinho. Direitinho, com todos os detalhes daqui. Então, assim, tem pessoas com palavra e tem uns que usam a palavra dos outros para engabelar a gente. E se a gente não se unir e buscar todo mundo entender e conhecer um ao outro, por exemplo, eu conheço Paulo Moura, eu conheço o Luquinha, eu conheço o menino do Elson da Esperança, o Leandro que está lá no Glauber. Então a gente se conhece. A gente temos que se unir com o senhor, com o dono do time, e sentarem e debater realmente como conseguir apoio. Existe recurso para fazer isso, mas a forma que as pessoas querem não é dessa forma que acontece. É a forma certinha. Tem papel para ir, tem locais para encaminhar, tem prestações de conta. A Federação de Basquete deve 2 milhões. Isso da época do Fernando. Não pode que receber pegou o emenda dinheiro nenhuma. do basquete, empurrou no tal de peixe, e o peixe se afogou por aí. Isso já aconteceu. E nós temos não uma consegue dívida, limpar o e a nome, gente não de jeito consegue nenhum. limpar o nome. Peixe é o de futsal? Futsal, Era. o Fernando, o presidente lá, Fernando Melo. Ele acabou. E isso daí prejudica o quê? O segmento do basquete. Porque a gente deixa de receber emendas pela secretaria, travamos tudo, por causa porque de... o CNPJ não pode mudar. O CNPJ da federação não se muda mais, não pode mudar. Vou criar outra federação. Mas aí por isso, pode. Lucas, a gente vai desanimar de continuar lutando pode. pelo basquete? Não pode. A gente vai lutar igual, a gente vai fazer agora dia 4 de junho, em comemoração ao aniversário de São Sebastião, o nosso famoso 3x3 que a gente faz todos os anos. Esse ano a gente vai fazer com ajuda. Mas eu e o Nilton nunca deixou de fazer porque a gente não tinha, esses 3 anos, igual eu estou falando para vocês, a gente não teve ajuda de ninguém. No 2020 a gente não pôde fazer porque estava no auge da pandemia. 2021 a gente fez e foi um sucesso, entendeu? Então assim, muitas coisas a gente não vai deixar de fazer porque eu não tenho um patrocínio, porque eu não tenho uma pessoa para me ajudar. A gente não pode deixar o nosso segmento morrer. E o que eu falo aqui de novo, sempre eu vou bater e falo para todo mundo que eu bato aqui em São Sebastião, a Liga Amadora de Futebol de São Sebastião é exatamente isso. Pela organização e que aconteça o que acontecer, vocês tentam que o negócio continue. Olha só a falta de propagação de informações. Você falou em X3, né? Uhum. Nós tivemos no Rio X1, né? Onde o Valdécio, um atleta daqui da cidade, ele joga até no Cometa, do Sócrates. Poxa, olha que orgulho para a cidade, o Valdécio, filho da cidade, representar o Distrito Federal. No X1. Representar nossa comunidade num campeonato daquela magnitude. Olha, coisa bacana. E a gente tem N atletas aqui, né? De todos os segmentos Pedrinho Moura, a irmã dele, a Nina, os meninos do Betinho, o próprio Betinho. A gente tem muitos. Daniel, que está lá em Las Vegas, lá no box. Exatamente, o Marreta. Então, assim, São Sebastião é muito rica
muito rica com atletas internacionais. A gente não coloca nem só nacionais. A gente é muito rica. Só que o que falta aqui em São Sebastião, eu não digo nem tanto, gente. Quando a gente olha para o futebol, igual eu estava falando aqui que o futebol do Flamengo teve um investimento X do BRB, né, de Brasília, e aqui em Brasília o investimento foi muito menor. Por quê? Porque o que eles olham, gente, é o ganho. O político ganha, vê o que ele vai ganhar politicamente ali, e o empresário vê o que ele vai ganhar financeiramente. Então não adianta, é um sonho, é uma vontade que a gente tem que as coisas sejam maravilhosas, mas infelizmente não é assim que funciona. Eu acho que tem que criar uma política só para o amador. Enquanto não criar uma forma de ajudar o amador e que esse amador abrace o mais singelo. Já vamos para quase 2 horas aqui de programa. Tem que passar rápido aí o tempo. Nós somos um cilindro. Acho que os nossos maiores expoentes hoje aqui do esporte, pelo menos na minha visão, são o Ismael e o Gabriel, irmão dele. E o Marreta. O Ismael. O Gabriel e o Ismael. Esses meninos, e eu sempre falo com eles, principalmente com o Gabriel. Já falei muito com o Ismael também. E falo isso para qualquer atleta. Cara, você conquistando sucesso, a gente sabe que o cara atingir o auge assim é muito complicado. A gente nem imagina que o cara passa, a família passa. Não esquecer suas origens, sabe? De onde ele veio, né? Não esqueça de onde você veio. Nem que seja num ninho de rato. Você tem que se lembrar. Eu não esqueço. Gente, eu vindo aqui, eu acompanhei, né, o perrengue que esses meninos passaram quando o pai morreu. Então é complicado. Sim. A gente entrevistou o Marreta aqui, um menino muito humilde. Orlando, né? Final do Orlando. Não, a família sensacional. E assim, a gente gosta... Irmãos do Finado Negão, sim, que era do nosso segmento do futebol. O que a gente vê, a humildade, o Paulo, as pessoas acham que humildade é a roupa que você veste, o jeito que você vai. Não, a humildade é você saber tratar as pessoas igualmente e exatamente o que eu falo muito isso para minhas filhas também, saiba de onde você saiu. Hoje eu falo para as pessoas, muita gente não sabe, mas vocês também, eu acho que vocês não sabem. Quando eu mudei aqui para São Sebastião, eu tinha 8 anos de idade. Você sabe onde que eu morava na minha infância? Num lixão na L2 Sul. Eu morei a minha infância, até os meus 8 anos de idade, eu morava num lixão. Hoje as pessoas veem, a Leila tá aí, tem a casa dela, tem uma família, é uma pessoa conhecida, mas as pessoas não sabem de onde eu vim. O que eu passei, mas eu não esqueço. Você não esquece. Entendeu? Então, assim, isso eu acho muito importante, Paulo, porque hoje a gente vê os adolescentes mimimi, eu falo que eu falo, meus filhos é tudo mimimi. Que eles não sabem o que é passar fome, eles não sabem o que é você passar frio, não sabem o que é você passar necessidade. Nasceram numa casa, andam de carro, né? Para pegar ônibus é a coisa mais difícil. Nossa, e reclamam de tudo. Eu estudo longe. E reclamam de tudo. Então, assim, sim, então assim, principalmente a gente que é atleta, a gente que trabalha com esporte. Você começou o seu futebol ali no campo de terra. Você sabe a dificuldade que era para você comprar um uniforme, que era a dificuldade que era para você pagar uma inscrição, a dificuldade que era para você estar com seus meninos ali, para vocês estarem representando aquela equipe. Você sabe dessa dificuldade. Hoje os nossos meninos da nova geração já tem o campo sintético, já tem as pessoas que conseguem ajudar eles ali com inscrição, não precisam tirar do bolso dele. Fala pra mim, se na maioria dos seus não era eles que ajudavam você a pagar as inscrições? Com certeza. Era a maioria. Então, assim, são coisas, gente, que a gente tem... É por isso que eu concordo com o Paulo e eu falo para os nossos jovens de hoje. Procura saber um pouquinho das dificuldades, porque é muito fácil a gente questionar tudo, né? Questionar é muito mais fácil do que trabalhar. Eu falo muito isso para as pessoas. É muito fácil você sentar numa cadeira, como diz o Newton, como é que é? Os ativistas. Os ativistas de Facebook. É muito fácil você sentar atrás de uma tela e ficar só criticando, falando mal das pessoas, mas o que você faz de diferença na sua comunidade? O MSS Esportes, quando a Paty deu essa oportunidade da gente estar aqui, juntamente com a Ângela, abriu exatamente para isso, porque assim, a gente vê São Sebastião muito mal falada. As pessoas só jogam coisas ruins na mídia de São Sebastião. Você não vê eles jogarem coisa boa na mídia de São Sebastião de jeito nenhum. E o esporte de São Sebastião, ele é um esporte muito rico em todos os segmentos. Então, assim, a abertura que a gente tem aqui hoje de estar falando sobre o esporte, de estar falando essa resenha aqui, falando sobre as nossas dificuldades, sobre os prós, sobre os contras, o que é bom, o que não é, exatamente para a comunidade entender que todo mundo tem uma forma de pensar, cada um pensa de um jeito, cada um interpreta de uma maneira, mas o nosso pensamento é um só, que é o melhor pela nossa comunidade. E eu estou com essas duas feras aqui, eu já vou encerrar o programa, porque a gente já está bem avançadinha. Essas nossas lamentações aqui,
Elas acontecem em todas as cidades Sim, satélites. sim. Esse choro não é só nosso. Sim, Esse choro é de um Distrito Federal inteiro. Mas a gente tem essa oportunidade, Paulo, que a Paty abriu aqui pra gente no Movimento São Sebastião, exatamente porque muitas pessoas conhecem a Leila Duarte de uma maneira, conhecem o Paulo Moura de uma maneira, o Lucas Areia de uma maneira, mas quando a gente entende o seu trabalho, conhece o seu trabalho, depois eu quero te entrevistar aqui, pra gente conhecer um pouco do Paulo Moura. O Lucas já teve essa oportunidade, né, Lucas? Da gente conhecer, pra gente conhecer as pessoas que fazem parte da história do nosso esporte. Hoje eu tava com o Geraldo, falei, Geraldo, eu faço questão que você esteja lá no programa, porque o Geraldo é o cara do vôlei aqui dentro de São Sebastião. Então assim, a gente tem que respeitar. De Brasília também, sim, né? de Brasília, ele é um cara muito respeitado em Brasília inteira. Então a gente tem que respeitar e reconhecer, Lucas. Tem mais valor, o problema é que São Sebastião, nós... Temos mais valor fora do que aqui Temos mesmo. muito mais valor lá fora do que aqui dentro. Por exemplo, eu tenho um valor gigantesco dentro da Federação de Basquete. Se eu ligar para o meu presidente da Federação aqui agora, ele vai me atender super bem. O que eu precisar, que você precisa, se tiver à minha Nilton? disposição, ele vai me dar. Porque ele sabe que a gente faz as coisas para a comunidade mesmo. É aquela velha máxima de que santo de casa não faz milagre. É um ditado ruim. É ruim isso. Né? Porque a gente é lá fora tem um valor muito grande que até de vez em quando a gente fica até assustado, porque esses uniformes de basquete que a gente tem aqui, eu vejo em Brasília toda, porque eu sempre tenho meus uniformes para meus atletas, né, no nome da São Sebastião. As pessoas falam, pô, eu já vi uma camisa dessa aqui ali, eu já vi esse nome em tal lugar. Até no Goiás já. Pipoca uma vez falou, quem foi o administrador, acho que foi não sei se foi na época, era o Elber, né? Elber Belzever. É que era o gerente de esporte. Que o Pipoca falou que conhecia a gente de jogos. Aquele jogo final que o senhor estava participando lá, quem jogou contra o time que fomos campeões do Correio Brasiliense. Aquele outro time lá era campeão brasileiro universitário. Que bacana, que legal. Aquele time lá é dos melhores times. O melhor jogador foi aquele que eu tomei a bola no final, a última bola. E, gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, a gente vai encerrar o programa que já tá bem tarde. Uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, que as pessoas podem apagar tudo na nossa vida, menos a nossa história. Então, assim, escreva a sua história da sua melhor maneira. Faça tudo o melhor possível, deixa sempre as portas abertas. Eu falo muito isso para as pessoas, principalmente a gente que trabalha politicamente, a gente que trabalha com esporte, a gente sempre tem que deixar as portas abertas, porque um dia eu posso precisar voltar lá, né? Então, assim, eu agradeço muito ao Lucas e o Paulo Moura, são duas figuraças aqui que eu gosto muito, tenho um respeito muito grande. Não falou nada hoje. O Lucas tá quietinho hoje. Hoje eu trouxe o âncora do resumão. E agradeceu. Vamos falar do resumão. O resumão volta quando? Já deixar aqui pro pessoal já ficar... Esperando o campeonato voltar aí pra voltar. A Linknet tá com a construção aí, onde serão as futuras instalações, né? Uhum. Dentre elas, um estúdio pra gente, um espaço pra gente. Vai ser quantos dias na semana? Por exemplo, a Linknet. O Reginaldo é um cara que... Eu sou suspeito pra falar, né? Porque a gente faz parte do programa, mas ele é um cara que... Ele investe. Ele investe. Sim. Por quê? Vou lá. Porque gosta, Sim. porque participa. Ele é um cara que tem que ser... Ele é um dos caras que tem que ser provocados. Sim. E quantos Reginaldos a gente não tem na cidade que não foram provocados ainda? É verdade. Exatamente. Eu vou lá provocar, tá dando a ideia de fazer o quê? Né? Alguma coisa? Nossa produtora aqui. Gente, obrigada. Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Eu que agradeço. E eu quero trazer você aqui para te entrevistar. Foi um prazer, uma satisfação enorme. Pra gente conversar Agradecer um pouco, conhecer a o Paulo Paty, Moura. o convite. Quando o Lucas me falou, eu falei, cara, eu vou. Eu só quero saber se o Adessa teve título aí na... Você sabe. O Nilton ainda deixou... Vou te falar uma coisa, o sintético, já que você tocou nesse assunto de novo, você está provocando, o sintético tem quantos anos? 12, né? 12. 12 anos. Nesses 12 anos só tem uma equipe que foi campeã invicta. Você acredita nisso? Foi que eu li. Foi? Só tem uma equipe campeã invicta, sabe quem é? Não. Então procura saber, depois me fala. Gente, Tô achando que ele sabe. brigadão. Tô achando que ele sabe. Tô achando que você sabe. Brigadão, boa noite. Deus abençoe Eu todos que vocês. agradeço, eu que agradeço a O Lucas faz suas oportunidade, considerações o também espaço. depois do Paulo. Pode fazer, Paulo, suas considerações. Não, eu agradeço, é um prazer, uma satisfação enorme. E quando o Lucas me falou sobre o convite da Paty, conversei com a Paty, eu falei, vou quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. Obrigado, Paty. Obrigado, Leila, Nilton, Ângela. E obrigado também, Paulo Moura, o âncora aí do programa Resumão, por vir participar aqui também do MSS Sport. Obrigado, pessoal. Movimento São Sebastião. Boa noite.
Gente, obrigada, boa noite, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês. Até a próxima. Tchau.